Opa, e aí? Hoje eu vou trazer uma obra nova para vocês sobre um mago muito poderoso que acabou vendo a humanidade e ele massacrados por um deus maligno, mas ele acaba regressando no tempo. Nisso, ele acaba escolhendo uma magia menos popular da época e escolhida por aqueles de escalões inferiores que não possuíam poder mágico. Porém, essa era a única magia que conseguia bater de frente com o deus maligno. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e por sinal, eu me chamo Matheus e te convido a virar um membro aqui do canal e está contribuindo com o meu trabalho, além de ganhar vários outros benefícios, como salve em todos os vídeos, beleza? Agora, se você, quer dando malote, quer ajudar aqui o ADM, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado. É só clicar no link, copiar a chave e mandar. Qualquer quantia eu vou estar eternamente agradecido, beleza? Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. O Maua começa contando uma breve história sobre a humanidade que estava à beira da extinção, junto com o deus maligno Vindrak, que subitamente apareceu nos céus, e com ele tinha incontáveis monstros. Eles acabaram causando estragos por todo o país, mas nem tudo estava perdido. Eles eram a última esperança do planeta. 5 magos que se submeteram a proteger aquele local e lutar contra o deus maligno e seu exército de monstros. Eles eram os magos mais poderosos da humanidade e acabaram se opondo contra ao deus maligno. Nisso, todos os monstros vão atacar esses 5 magos, liderados por Seti Suna. Eles começam a preparar seus feitiços para lutar contra os monstros. No primeiro momento, eles simplesmente limpam a área com seus ataques combinados. Em seguida, o Seti Suna aponta para o deus Vindrak, avisando que ele já era. O Seti Suna combina todos os 6 atributos mágicos e atira ao mesmo tempo na direção do Vindrak. De verdade, é um ataque avassalador. Os outros 4 magos ajudam o Seti Suna com seu ataque, adicionando mais poder mágico nele e potencializando ainda mais o ataque. Vendo o estrago que aquele ataque tinha feito, eles realmente achavam que tinham pelo menos afundado o deus maligno na porrada. Porém, assim que a fumaça cessa, vemos que o deus maligno nem sequer tinha saído do lugar. O cara estava intacto. Os magos, vendo que não tinha acontecido nenhum arranhão, começam a dizer que aquilo não era possível, enquanto o outro mandava eles irem com força total. Em seguida, os 4 magos começam a carregar seus feitiços e lançarem junto no Vindrak. Porém, o Seti Suna manda eles esperarem, pois na visão dele, eles precisavam observá-lo. Bom, os ataques lançados em direção do Vindrak não surtem nenhum efeito. É como se a magia deles tivesse sido dispersada. O Seti Suna fica impressionado com aquilo. Já o deus maligno pergunta se aquilo era tudo que os humanos podiam fazer. Ele começa a humilhar os 5 magos, chamando ele de insetos que ficavam se contorcendo em seus jardins e tal, criaturas tolas e miseráveis. Enquanto isso, os magos estavam desesperados sem saber o que fazer, já que o ataque mais poderoso deles não tinha feito nem cosquinha no cara, tá ligado? Não chegou nem a tirar o cara do lugar. Um dos magos manda o Seti Suna dar as ordens do que eles precisavam fazer. Porém, até o mago mais roubado não sabia o que fazer. Enquanto ele pensava em algo que eles pudessem fazer, seu grupo é atacado e um dos 5 magos é morto. A garota tenta usar sua magia, mas percebe que estava ficando sem mana. Em seguida, os magos são cercados pelos monstros. Uns são mortos, outros são capturados, sobrando apenas o Seti Suna. O Seti Suna, sem ter mais o que fazer, começa a atacar com tudo que tem na tentativa de salvar seus amigos. Aproveitando essa brecha, o Vindrak ataca o Seti Suna, deixando ele em estado crítico. Vendo que seu povo e seus companheiros estavam tudo morto e seu país estava totalmente em chamas, ele admite que essa era a derrota da humanidade. O Vindrak aparece atrás do Seti Suna e diz que essa tinha sido uma luta inútil, mas o garoto não aceitava a derrota. Ativa sua magia mais fraca com a quantidade de mana que ainda lhe restava, vai pra cima do Vindrak. Ele consegue acertar esse ataque no braço do deus maligno. Bom, vocês podem não acreditar, os caras simplesmente deram os ataques mais poderosos deles, solo, junto, os caras simplesmente tacavam todos os poderes no deus maligno. O cara simplesmente nem saiu do canto, nem sequer arranhou ele. Aí beleza, a magia mais fraca do cara, mais miserável do cara, consegue arrancar um pedaço do braço do deus maligno. Vai entender, Nem o Seti Suna acreditou nisso, pô. Ele não conseguia entender
como que uma magia de baixo nível conseguia causar dano nele. Ganhando essa confiança, ele acreditava que conseguiria derrotar o deus maligno com isso. Porém, vocês lembram que eu falei que ele tinha dado esse ataque com uma quantidade de mana que tinha lhe restado, né? Meio que acabou a mana do nosso Setsuna. O Vindrak fala que esse era o mais longe que ele conseguia ir. Em seguida, ele prepara um ataque para fazer o Setsuna ir de arrasta de vez, até que o seu colar começa a brilhar. Esse colar foi que ele tinha recebido do diretor. Esse era um colar do Renascimento. Ele continha o poder de espírito do tempo. Com ele, o Setsuna teria o poder de refazer seus arrependimentos do passado uma única vez. Já que o Setsuna nunca tinha tido um desse antes, ele pergunta se isso não seria um desperdício deixar com ele. O diretor começa a dar gargalhada e diz que já esperava isso do graduado que estava no topo de sua academia mágica. Mas ele tinha certeza que o Setsuna iria precisar disso no futuro. Acho que o velhote acabou acertando em cheio. Em seguida, o Setsuna pega no colar e diz que seu arrependimento era de não ter escolhido ter pego essa magia naquele tempo. Essa magia aí, que ele conseguiu dar dano no Vindrak, ele acabou jurando que dessa vez iria conseguir derrotá-lo. Nisso, o Prota acaba voltando para quando ele ainda estava na academia mágica. Logo após ele voltar, ele já recebe um tapão de seu amigo Léo. Vendo seu amigo, ele percebe que tem alguma coisa diferente, pois o Léo já deveria ter supostamente desaparecido antes do deus maligno aparecer. Olhando ao redor, ele percebe que estava na academia mágica, e parece que ele tinha voltado há 10 anos atrás. O Setsuna iria garantir com essa nova chance que ele não iria perder novamente, e com certeza ele iria vencer contra o deus maligno. Em seguida, o Léo chega perto do Prota e diz que ele era o próximo e que eles estavam na cerimônia de bênçãos. Enquanto ele caminhava até esse gordão para escolher sua magia, alguns alunos comentavam que ele era o maior gênio da história da academia, e que também ele tinha afinidade mágica com todos os caminhos da magia. A fama do Prota estava bem alta, como vocês podem ver. Assim que o professor abre o livro, começa a voar várias páginas, tá ligado? Existiam diferentes caminhos na magia. Para ativar a magia, uma técnica diferente era necessária. É por isso que você precisava escolher um caminho, o que tornou o aprendizado de magias diferentes, de caminhos diferentes, difícil. É o mesmo de você não acreditar em dois deuses ao mesmo tempo. O gordão já manda o Prota escolher seu caminho mágico desejado. O óbvio era ele escolher a magia de longa distância. Essa era a escolha correta. Elementos tinham sido feitos da mana e direcionados a seu inimigo, com baixo risco de ser atacado a longa distância. Ataques de longa distância normalmente são suficientes para derrotar seu inimigo, e foi por isso que o Prota acabou se tornando o mago mais poderoso do mundo com a magia de longo alcance. Mas isso acabou sendo inútil, como a gente pôde ver, né? Contra o deus maligno. Então ele decide que faria diferente. Ele olha para trás e vai em direção a outro caminho. O gordão, os outros estudantes também têm a mesma reação. Até seu amigo Léo se perguntava o que o Setsuna estava fazendo, já que ele tinha avisado que iria escolher a magia de longa distância naquela mesma manhã. E ainda assim, ele acabou escolhendo a magia de combate corpo a corpo entre todas as opções. Eles acreditavam que aquela era a pior das piores, mas isso é verdade. Um mago lutando corpo a corpo era muito estranho, velho. O gordo avisa que aquele caminho era principalmente focado em fortalecimento corporal e explica que ele só iria poder atacar o inimigo que estiver próximo a ele. Não diga, né? Eu acho que tô com problemas de visão, ou desaprendi a ler, tá ligado? Ele também diz que esse caminho tinha sido abandonado há muito tempo. Isso era basicamente o mesmo que ir para uma batalha cheia de arcos e flechas com apenas um machado de pedra. Ele pergunta se o Prota iria acabar jogando fora todo o seu futuro. O Prota sabia disso, era muito desesperador para um mago com esse caminho mágico. Mas, contra o deus maligno Vindrak, essa era a única escolha para derrotá-lo. Para conquistar isso, ele iria precisar escolher o caminho mágico, que foi o único que conseguiu dar dano no deus maligno. Depois do Prota acabar escolhendo o caminho da magia combate corpo a corpo, o chefe do departamento de magia de longo alcance, Sairo Arclight, ele não gostou nada da decisão do Prota. Ele disse que pretendia confiar a ele todo o seu conhecimento, se ele tivesse escolhido a magia de longo alcance. Ele tinha certeza que o Prota teria se tornado um mago mais poderoso. O Prota olha assim e pensa: essas bosta tudo aí não vai ter sentido nenhum em 10 anos. Em 10 anos a humanidade parecerá.
em 5 anos o Deus Maligno iria aparecer. Ele tinha 5 anos para tentar aperfeiçoar sua magia de combate corpo a corpo. Dessa vez, ele tinha o conhecimento 10 da primeira vez, mas ele não possuía nenhuma experiência prática com a magia de combate corpo a corpo. A questão iria ser como que ele iria desenvolver essa magia antes que o Deus Maligno aparecesse. Em seguida, todos os alunos do segundo ano que haviam concluído o rito de aquisição era para ir até as respectivas salas de aula de campo. Enquanto isso, o Prota se perguntava onde ficava a sala de aula de magia de combate corpo a corpo. Vendo que seu amigo não estava ali, ele tenta pedir ajuda a outros estudantes para encontrar o caminho da sala. Porém, quando os estudantes vê que era o Prota, tá ligado? O mesmo que tem escolhido a magia combate corpo a corpo, eles evitam ele como se ele fosse um monstro, tá ligado? Enquanto os outros ao seu redor fofocavam sobre o Prota, só por ele ter escolhido o combate corpo a corpo. O tratamento era bem diferente da última vez. Todo mundo que era baba-ovo do Prota, parece que o nosso Prota iria ter que encontrar sozinho. O Prota diz, era para ter um mapa de todo o campus no pátio. Enquanto caminhava, o Prota escuta alguém gritar bola de fogo. Ele então imagina que alguém estivesse lutando. Bom, parece que esses valentões estavam fazendo bullying com essa garota. Ela pedia para que eles devolvessem seu broche, que era precioso que sua mãe tinha comprado para ela. Enquanto analisavam o broche, os valentões perguntam se aquele item era um item de alta classe muito bom para plebeus como ela. Mas eles dizem que faria bom uso dele. O Prota, observando a situação, percebe que aquela garota que estava lutando era do departamento de combate corpo a corpo, e aqueles 3 eram do departamento de longo alcance. Em seguida, o loirinho diz que se ela quisesse recuperar seu broche, ela iria ter que fazer isso à força. Lutar contra uma pessoa que tem uma magia de longo alcance com magia de combate corpo a corpo era meio que desvantajoso. O básico da magia de combate corpo a corpo era um impulso físico. Ele melhorava as habilidades físicas, mas mesmo que você conseguisse evitar alguma magia, o alcance era muito diferente. O broche que a mãe dela economizou dinheiro durante anos para comprar para ela, é óbvio que ela nunca iria entregar para gente como ele. Em seguida, a garota usa sua magia para criar uma lâmina de mana. Mas com isso era impossível. O loirinho começa a dar risada da garota. Para tirar ainda mais onda com a sua cara, ele diz, me pergunto se essa daga vai conseguir me alcançar. Em seguida, o loirinho começa a lançar bolas de fogo na garota, e assim, derrubando ela. Ele começa a chamá-la de patética. Ele diz que não importava o que ela fizesse, isso nunca alcançaria eles, magos de longo alcance. Em seguida, ele lança bolas de fogo na direção dela. Quando a mina achou que ia de arrasta, chegou o Prota salvando a garota. Enquanto segurava a garota, o Prota pergunta se ela sabia onde ficava o departamento da magia de combate corpo a corpo. Grande do cara, né? Que precisava de alguém para lhe guiar até lá. Os valentões, vendo o Prota, percebem que ele se tratava do Sete Suna. Olhando para as mãos do Prota, eles percebem que ele tinha escolhido a magia de combate corpo a corpo. O loirinho, sabendo daquilo, fica muito feliz, achando que ele iria lascar o Prota. O loirinho achava que só porque o Prota tinha escolhido a magia combate corpo a corpo, eles podiam vencê-lo, do jeito que eles quisessem, tá ligado? O Prota sabia que a magia de combate corpo a corpo era realmente fraca, mas depende de como você usava ela. Enquanto ele assistia, ele percebeu que tinha um espaço para melhorias. A qualidade do campo mágico não determinava necessariamente o resultado de uma batalha. A garota manda o Prota parar com isso e diz que eles eram veteranos e que ele iria se machucar. O loirinho taca o dane-se e lança várias bolas de fogo na direção do Prota. Porém, o Sete Suna começa a concentrar a magia em suas pernas e usar um impulso físico, apenas para fortalecer as pernas. Nisso, ele começa a se movimentar bem mais rápido. Nessa velocidade, ele podia se esquivar da magia também, se ele pudesse mover livremente. Para tirar onda com a cara do loirinho, o Prota pergunta se ele só sabia fazer isso, e se ele não tinha outro elemento para usar. O loirinho, pistolado, já manda o Prota se calar, mas ele pensava que merda de movimentos são esses. Em seguida, o loirinho, mesmo não conseguindo mirar direito no Prota, ele lança um ataque de Kamehameha, só que de fogo, na direção do Sete Suna. Mas o Prota faz um espada de mana e anula totalmente a magia do loirinho. O loirinho fica, cacete, como que esse cara conseguiu anular minha magia? Isso ocorreu porque, quando se trata de magia contra magia, aquele com a maior proficiência em magia vencia. A razão pela qual o Prota, que não tinha um poder mágico particularmente alto, se tornou mais forte do mundo foi o controle preciso do poder mágico.
Parece que aquilo era mais útil do que ele pensava. Então o Loirinho pensa que se esse fosse o caso, era só ele usar um poder em alta escala. Porém, seus amigos mandam ele não fazer isso, senão os instrutores iriam acabar aparecendo. Mas o Loirinho tá com dane-se, tá ligado? E manda eles calarem a boca. Porém, quando ele iria começar a conjurar magia, o Prota usa sua velocidade chegando mais rápido do que o encantamento do Loirinho. Em seguida, o Prota usa seu punho de mana, acertando a barriga do Loirinho e derrubando ele. Vendo que o Prota tinha estragado com o Loirinho, o outro valentão fica com o cu na mão, tá ligado? Se perguntando se a magia de combate corpo a corpo era pra ser mais fraca. Mesmo assim, o Setsuna tinha usado tanto poder. Em seguida, o Prota pede o broche da garota. E como não tinha o que fazer, nem como bater de frente com eles, o valentão simplesmente entrega de bom grado. E diz que iria ter que obedecer por enquanto. Em seguida, os valentões levam seu amigo que levou uma lapada seca na boca do estômago. Depois o Prota entrega o broche para a garota, que era muito importante para ela e tal. E ela agradece a ele. Essa parte aqui é muito importante, porque é aqui que sabemos como a garota se chama. Ela se chamava Layla, Rossi Will. O Prota se apresenta para ela e ela, ao cumprimentá-lo, disse que o conhecia e que ele era bem famoso por sua afinidade com todos os caminhos mágicos. A Layla pergunta o porquê que o Prota tinha escolhido magia de combate corpo a corpo. A gente sabe que o Prota tinha feito essa escolha para derrotar o deus maligno, mas se ele dissesse isso, ninguém iria acreditar nele, né? Em seguida, o Setsuna pergunta se ela poderia lhe mostrar o caminho para o prédio do departamento para magia de combate corpo a corpo. Nisso, a garota lembra que a orientação para o departamento já teria começado, então o Setsuna fala para eles se apressarem. Enquanto caminhavam até o prédio do departamento, o Prota percebe que ele estava localizado na extremidade do campus. A magia de combate corpo a corpo era realmente impopular. Em seguida, a garota pede para que o Setsuna lhe ensine a fazer aquela lâmina de mana que ele fez antes, mas o Prota explica que não era nada especial e que tudo dependia do controle de mana. A magia de combate corpo a corpo podia ser usada de várias maneiras, dependendo das circunstâncias. O Prota acreditava que se ele conseguisse dominar a magia de combate corpo a corpo, ele seria capaz de contrariar o evangelho do deus maligno. Em seguida, o Prota lembra da sua conversa com o diretor. Ele dizia para o Prota ganhar vantagem contra o deus maligno, dominando dois caminhos mágicos diferentes. Depois que o diretor mostra aquilo para o Prota, ele fica sem entender como que era possível alguém conseguir dominar dois caminhos mágicos diferentes. O diretor explica que normalmente você só podia seguir um caminho. A magia de invocação estava em sua mão direita, mas o Prota nunca tinha visto uma foca assim em sua mão esquerda. Então o Prota pergunta o que era aquele selo. Porém, o diretor dizia que iria dizer quando chegasse a hora. Só porque era o Prota, né? Ele iria confiar o segredo daquela magia. Mas, no final, ele nunca ensinou o Prota essa magia. Após o surgimento do deus maligno, o diretor foi assassinado. Ele também sentiu o perigo representado pelo segundo caminho mágico do diretor. Com certeza, dessa vez, o Prota iria garantir que iria aprender e mudar o destino da destruição. O problema agora era como que o Prota iria conseguir o reconhecimento do diretor agora que ele tinha escolhido a magia de combate corpo a corpo. Antes foi muito fácil, pô. Ele simplesmente era o mago mais poderoso da Academia Mágica, tá ligado? E agora? Bom, chegando até o departamento, eles encontram esse professor careca que estava putaço com o Prota. O careca diz: massa, hein, Setsuna? Se atrasar com a garota, acho que sua tarde tá melhor que a minha, né? A Layla até tenta explicar que havia uma razão para isso, mas o careca diz que não queria saber de desculpas. Em seguida, o careca começa a humilhar o Setsuna, dizendo que não importava o quão boas eram suas conquistas, mas naquele lugar ele não valia bosta nenhuma. O professor começa a chamar o Prota de lixo e tudo mais. O Setsuna não deixa isso barato e diz que ele estava sendo rude o tempo todo. E já que ele era o professor daquele departamento, o Prota pergunta se ele não tinha orgulho da magia de combate corpo a corpo que ele estava ensinando. Porém, o cara olha e diz: orgulho? E pergunta como que o Prota ousava agir assim contra seu professor. O Setsuna explica que ainda existiam possibilidades não descobertas na magia de combate corpo a corpo. É nisso que ele de fato acreditava. O careca fala: seu doente, acho que eu vou precisar quebrar seu nariz alto. E já que o Prota estava dizendo isso para ele, ele manda o Setsuna ali mostrar se era tão fácil assim. Nisso, ele mostra vários alunos treinando sua magia batendo em uma pedra enorme.
O Prota, curioso, né, pergunta que merda era aquilo. Aquilo era basicamente o primeiro teste necessário para determinar sua classificação nesta classe. Havia um cristal embutido dentro de cada rocha de aço preto, e ele precisava extraí-lo o mais rápido possível. Aqueles que falhassem seriam punidos. Como vocês podem ver, tinha vários alunos ali tentando quebrar as rochas, porém, já havia se passado 1 hora e nenhum deles tinha conseguido quebrar. Esse estudante de cabelinho verde fala que esta pedra era realmente dura. Já a garota se perguntava como que ela iria quebrar aquela rocha apenas com a magia que ela tinha aprendido até agora. Esse mano aí já diz que tinha certeza que o professor estava chateado porque ele não tinha sido escolhido para ser promovido. Seu amigo manda ele diminuir o tom de voz, porque ele poderia ouvi-lo. Em seguida, o careca leva o Prota até uma pedra enorme e manda o Prota lhe mostrar suas habilidades de magia de combate corpo a corpo. Porém, diferente dos outros alunos ali, o Prota só iria ter 10 minutos. Só que ao invés do Prota ficar desesperado, porque 10 minutos era um tempo realmente curto. Quem ficou desesperado foi a Leila, dizendo que era impossível quebrar aquela rocha de aço preto em apenas 10 minutos. Além disso, essa pedra que o careca tinha botado pro Prota quebrar era bem maior do que as outras. O cara realmente tinha se aborrecido com o Setsuna, mano. Mas o Prota estava lá, tranquilão, tá ligado? E vocês pensam que o tempo iria começar assim que ele começasse? Nada disso. O careca diz, enquanto vocês estão discutindo aí, você só tem mais 9 minutos. Você está me desafiando, é? Talvez. Vendo que o Prota estava bastante calado, o careca começa a tirar onda com ele, dizendo que o Setsuna estava sem palavras, mas que ele não precisava se preocupar. Era só ele se curvar diante dele ali e lhe pedir desculpas, que ele iria dar mais algum tempo. O Prota caminha até a pedra pra dar aquela analisada, tá ligado? Depois ele fala que 10 segundos era mais do que suficiente. Caralho, o maluco é brabo. Porra. O careca já putaço da vida, querendo afundar o Prota ali mesmo, pergunta, o que você disse? Já a Leila estava preocupada pra cacete, falando que ele estava sendo imprudente. Em sua mente, o careca pensava que aquela rocha de aço preto não era apenas grande, ela também tinha uma alta densidade. Mesmo ele, que era o professor, conseguiu quebrá-la depois de 30 minutos. Achando que o Setsuna iria se lascar, o careca diz que já que ele tinha dito isso, ele não teria uma segunda chance. Ele teria que quebrar a pedra em 10 segundos. Em seguida, o Prota começa a carregar sua mana em seu punho. Para ser reconhecido pelo diretor, no mínimo, o Prota iria precisar ser o melhor daquele departamento. Ele não podia deixar que coisas triviais como essa atrapalhassem o seu objetivo. Em seguida, o Setsuna cria aquela espada de mana que ele tinha criado anteriormente e acerta um ataque bem no meio daquela pedra gigante de aço preto. No primeiro momento, não acontece nada. Aí o professor começa a tirar sarro com o Prota, dizendo que ele falava demais. E pergunta que tipo de punição esperava o Prota por ele ter desobedecido seu professor. Só que é melhor você esperar antes de falar, né? Porque no segundo momento, a pedra é completamente destruída. Eita porra! A cara do careca é impagável, tá ligado? O Prota pega o cristal e dá na mão dele. Exatamente, em 10 segundos, assim como ele tinha dito. A Leila fica impressionada com o Prota, por ele realmente ter feito o que ele havia dito. E quando os outros alunos não conseguiam acreditar que ele quebrou tão facilmente aquela rocha enorme, eles se perguntavam até se o Prota era mais forte do que o professor. O careca é óbvio que não aceita aquilo, né? E começa a levantar blasfêmia contra o Prota, dizendo que o Prota provavelmente tinha trapaceado. Aquela pedra era tão dura que era impossível ela quebrar em 10 minutos. Imagina em 10 segundos. O Prota olha assim e pergunta, 10 minutos para quebrar uma pedrinha dessa? Então é melhor você deixar de ser professor e recomeçar como estudante. Depois do Setsuna falar isso, velho, pô, o cara é que dói, parceiro. Chamando ele de pirralho maldito, tá ligado? Em seguida, chega esse cara aí que era o professor titular, chamado Lionel. Ele chega pegando a careca do Zakari e pergunta se ele estava intimidando os alunos novamente. Ele explica que o Prota não tinha trapaceado de jeito nenhum. Na verdade, ele apenas tinha lido o fluxo de mana dentro da rocha e mirado no ponto mais fraco dele. Então Lionel pergunta se o careca estava tentando agir como um instrutor sem mesmo conseguir enxergar isso. Em seguida, o Lionel manda todos prestarem atenção e diz que o professor Zakari iria demonstrar a guarda de mana naquele exato momento. Só que o careca fica todo cagado, tá ligado? Dizendo, ô seu doente, eu não sei fazer isso ainda não, velho, calma lá, pega leve, tá ligado? O
o Lionel tá com dane-se, tá ligado? E começa a concentrar sua mana em todo o seu corpo, preparando um socão no Zakiri. Em seguida, o Lionel dá um socão jogando Zakari pra casa do cacete. Depois de romper a guarda de mana do Zakari, o Setsuna percebe que aquele nível de poder era de outro planeta. E pergunta quem que era aquela pessoa, e sim, ele não era nada comum. Em seguida, o Lionel chega até o Prota e diz: caramba, meu parceiro, eu já tinha ouvido dizer que o seu nome era Setsuna e que você não é nada mal, hein, por estar no departamento de combate corpo a corpo de nível baixo. Parece que o Lionel gostou bastante do Prota, então ele manda que ele faça seu melhor. O Setsuna fala: só porque ele era um combatente corpo a corpo, não significava que ele iria perder para outros departamentos. Ele iria usar a força do combate corpo a corpo a seu favor e com isso se tornaria o melhor de sua nota. Nisso, o Lionel gosta ainda mais do Setsuna e confessa que ele tinha muito espírito, e se caso ele quisesse aprender magia, era só ele dizer a palavra, que ele iria lhe ensinar. Parece que tinha alguém que estava pensando a mesma coisa que o Lionel. Ele pensava que já tivesse escolhido ele como representante para a partida de troca, mas parece que tinha surgido um azarão inesperado. Mas enfim, o Lionel acaba se apresentando novamente para a turma e dando as boas-vindas a todos ao departamento de combate corpo a corpo. Ele odiava falar aquilo tão cedo, mas explica que eles estavam prestes a decidir quem seria o representante para a partida de troca. Mas o que seria essa troca aí, Matheus? Bom, era um grande evento onde os 8 departamentos mágicos competem por honra e prestígio. Um representante era escolhido de cada departamento e o vencedor era determinado em um formato de torneio. Antes da regressão, o Prota tinha ganhado a partida de troca como representante do departamento de combate de longo alcance e acabou ganhando o reconhecimento do diretor. Ele não podia se dar ao luxo de perder a posição representativa ali. O Prota olha para o chão e percebe que em seus pés tinha fragmentos de rocha aço preto. O Lionel avisa que o Prota havia sido o único que tinha passado no teste, mas antes deles chegarem ali, alguém tinha extraído o cristal apenas com os punhos. O Setsuna fica tipo, caramba. Quando ele olha para o lado, vê um caminho cheio de fragmentos de pedra de aço. No fundo, ele vê um cara grandão sentado com a sua aura emanando energia. O Setsuna se perguntava se aqueles fragmentos tinham chegado ali voando daquela distância. Esse cara se chamava Draco Orcred e ele parecia com o Scanor, tá ligado? Em seguida, ele pergunta para o Prota o porquê que ele tinha ido para o combate corpo a corpo, apesar de ter aptidão em outros caminhos mágicos. O Prota responde que era por conta que haviam várias coisas a serem feitas com a magia de combate corpo a corpo. O Draco achou que o Prota estava debochando deles, tá ligado? Então ele manda o Setsuna se calar. Porém, ele começa a tirar onda com o corpo do Prota, por ele ter um físico bem abaixo, né? O Draco então começa a liberar sua mana em seu corpo e explica que sua linhagem familiar havia se destacado exclusivamente em magia de combate corpo a corpo por gerações. Ele também passou 17 anos treinando seu corpo para esse propósito. Em seguida, ele dá um soco bem no lado do Prota, fazendo uma ventania absurda nos alunos, atrás do Setsuna. Mesmo deixando o pessoal ali assustado, o Prota nem mesmo se moveu. O Draco chama o Prota para o X1 e alega que não iria deixar a posição representativa para um mero pretendente, que só tinha ido ali para o combate corpo a corpo por pura diversão. O Prota se lembrava muito bem desse nome, Draco. Ele lembrava de ter ouvido o nome dele durante a partida representativa, antes de sua regressão. O único homem conhecido do humilde departamento de combate corpo a corpo. O Prota fala, beleza, cai pra dentro, parceiro. E já que os dois tinham se acertado ali, o Lionel avisa que a partida seria depois de uma semana. O Draco manda o Prota não pensar em fugir durante essa semana. E se ele fosse um mago de combate corpo a corpo, ele iria ter que lutar até a morte. Enquanto isso, os alunos se perguntavam quem iria vencer aquele duelo. Uma das alunas fala que o Prota era muito talentoso, é verdade, mas ele não iria conseguir vencer o Draco. A Leila pergunta se o Prota podia vencer, mas ele diz que não. Contra o físico treinado do Drago, ele não podia nem competir com ele, tá ligado, em seu estado atual. Porém, o Prota não era nada burro, e é claro que ele tinha um plano secreto, tá ligado. Então, o Setsuna começa a caminhar para fora do departamento, em direção ao caminho da floresta. A Leila, curiosa, né, se perguntava para onde ele estava indo. Em seguida, eles chegam até essa árvore enorme. Chegando nessa árvore, o Prota toca nela e começa a circular uma aura verde pelo seu corpo. Ele explica que aquele era um local de treinamento secreto que apenas ele conhecia. E naquele lugar, ele iria se tornar 3 vezes mais forte.
Pelo tamanho da árvore, a Layla achava que se tratava de uma árvore de mais de 1000 anos. Parece que a árvore estava reconhecendo o Prota novamente. A Layla pergunta do que se tratava aquela luz verde. Essa luz era apenas dada àqueles que eram reconhecidos pela árvore sagrada. E graças a esse atributo da mana sagrada, o Prota podia recuperar sua mana. O Setsuna havia encontrado este lugar antes de sua regressão. Enquanto ele estivesse ali, ele não precisava se preocupar em ficar sem mana. Basicamente, ele iria poder treinar até chegar em seu limite. Porém, sempre tem um porém, né? A Layla sabia que o Drago era um mago de combate corpo a corpo nato. E já que o Prota tinha lhe ajudado a recuperar seu broche, agora era sua vez de ajudá-lo. A Layla fica comemorando sozinha e o Prota fica sem entender o que ela estava fazendo. Em seguida, vemos a sala de treinamento do departamento de combate corpo a corpo, e parece que o Draco estava dando a vida nos treinamentos. Enquanto os outros estavam ali pegando leve, ele estava pegando pesado pra caramba. O cara praticamente estava treinando por todos da academia. Em seguida, o Leonel chega até o Draco. Ele pergunta se todas as pedras de aço preto estavam no quintal. O professor pergunta se ele estava planejando quebrar todas elas. Porém, ele levanta em direção à saída da sala e responde que ele não iria quebrá-las. Na verdade, ele amarra todas as pedras em suas costas e começa a fazer flexões com elas, parceiro. Vem monstro, pode vir comigo, monstro, porra! Esse cara parece o Squanou junto com o Saitama. A Layla, observando aquilo, fica impressionada e assustada ao mesmo tempo, com tamanha monstruosidade e intensidade de treinamento. Ela começa a se perguntar se o Prota iria realmente ficar bem lutando contra um cara assim, porque se alguém recebesse um soco daquele cara, mas certeza que iria conhecer Jesus mais cedo. Ela também começa a correr para tentar avisar o Prota. Enquanto isso, o Prota estava lá depois na árvore lendo, muito sossegado. Esse livro que o Prota estava lendo era um livro de artes marciais. Logo depois, chega a Layla, vendo o Prota totalmente largadão lá. Ela pergunta se isso era a hora de relaxar. Ela avisa que enquanto ele estava relaxando, o Draco estava fazendo flexões com 5 pedras pretas de aço empilhadas nas suas costas. O Prota diz que isso já era esperado, tá ligado? Já que ele faria isso para treinar seu físico. O Setsuna manda ela não se preocupar que isso também fazia parte do seu plano. Mas ela fica sem entender com o que ele queria dizer com "isso também faz parte do meu plano", tá ligado? Enquanto lia o livro de artes marciais, os olhos do Prota ficam com aura azul neles. Logo em seguida, ele explica que um impulso físico era basicamente reforçar e controlar o sistema nervoso com mana. Se você quisesse aumentar suas pernas, você precisava concentrar nelas. Já se quisesse impulsionar suas mãos, você precisava concentrar nelas. A mesma coisa seria se você quisesse aumentar sua memória. Era apenas se concentrar em sua cabeça. E depois de ter todas as técnicas na cabeça, basta colocá-las em prática. Em seguida, o Prota começa a mostrar os movimentos que ele havia aprendido dos livros que ele estava lendo. Não só mostrando como ele tinha aprendido, como também ele era ágil fazendo eles. A Layla, vendo aquilo, fica impressionada com tamanha inteligência do Prota. Porém, apenas fazendo alguns movimentos, o Setsuna acaba ficando totalmente esgotado. Nisso, ele acaba sentindo uma dor muito forte em seu corpo e acaba caindo de exaustão. Apesar da Layla achar incrível um método para aprender tão rápido, o Prota sabia que aquilo ainda não era o suficiente. Em seu braço tinha feito uma ferida terrível. Ele apenas estava empurrando seus músculos ao limite com o impulso físico e agora ele precisava se concentrar em aumentar sua cura. Com isso, ele podia fortalecer seu corpo em um curto período de tempo. E a Layla, preocupada com o Prota, diz que ele não precisava se matar desse jeito e pergunta se não tinha um outro método. Mas ele diz que não, pois ele não conseguia acompanhar o Draco com métodos incompletos. Afinal, ele esteve treinando há anos em magia de combate corpo a corpo. Na semana restante, o Prota iria precisar fazer esse método de destruição e reconstrução mais 1000 vezes. A Layla fala: "Que? 1000 vezes? Mas só na primeira você quase morreu, macho." Apesar dela ter razão e o Prota saber disso, quando ele está treinando, isso lhe lembrava da época de quando ele era só um catotinha. Ele treinava no orfanato. Na época, ele não conseguia nem usar magia. Todos os dias, ele passava seu tempo pactuando e é óbvio que, consequentemente, ele acabou falhando muitas vezes. E mesmo assim, ele continuou praticando, mesmo que seu crescimento fosse lento. Ele estava melhorando passo a passo. Contanto que ele ficasse mais forte, isso não era nada. Tanto Setsuna quanto a Layla começaram a treinar juntos, dando o máximo de si. A Layla percebe que o Prota não era apenas vários talentos. Na verdade, ele estava trabalhando mais do que ninguém. Até que finalmente o dia da porradaria entre o Prota e o Squanou chega. Vendo que o Prota não tinha fugido, o Draco fica muito sério. O Prota responde que ele não poderia fugir,
Afinal, ele era o representante do departamento do combate corpo a corpo. Em seguida, a porradaria entre os dois começa. O Prota não espera muito e vai com tudo pra cima do Draco. O Prota começa a liberar socos e chutes no Draco, lançando ele para longe. O Draco estava apenas usando a guarda de mana. Os ataques do Prota acabaram não surtindo tanto efeito. Quando o Setsuna menos espera, o Draco se move rapidamente para cima dele, liberando um soco esmagador. Porém, do mesmo jeito que o Draco era muito forte, o Prota também era. Com aquele soco começa a sair fumaça de onde eles estavam lutando. A Layla e todos ali já começam a ficar preocupados com o Setsuna, pois o soco foi realmente forte. Mas quando a fumaça cessa, todos veem que o Prota tinha defendido aquele soco muito bem. Os alunos, vendo o nível que era aquele combate, começam a ficar loucos, se perguntando se os dois eram mesmo alunos. O Setsuna sabia muito bem que se ele não tivesse defendido aquele soco, ele ia conhecer Jesus mais cedo. Em seguida, o Draco começa a liberar vários socos no Prota, mas ele consegue desviar com excelência. Só que o Prota só estava defendendo e o Draco já estava ficando muito puto com isso. Então ele pergunta se ele tinha alguma coisa de errado com o Prota, já que ele apenas estava defendendo. O Draco começa a perceber que o corpo do Prota estava balançando, então ele achava que esse era o limite do Setsuna. E Layla também achava a mesma coisa, e vendo como o Draco estava encurralando o Setsuna, ela achava que todo o treinamento que ele tinha feito não tinha sido suficiente para ele ser páreo para o Draco. O Leonel, vendo que o Setsuna parecia que ele estava sendo empurrado para trás, mas ele estava desviando perfeitamente todos os ataques com seu controle de mana. O Draco começa a ficar puto porque ele acreditava que os elites estavam sempre desprezando o combate corpo a corpo o tempo todo. Ele começa a falar sobre o seu pai e que eles tinham nascido em uma família que se destacava no combate corpo a corpo. E o Prota não fazia ideia de quanta humilhação eles já tiveram que sofrer até ali. Então ele precisava mudar esse destino com suas próprias mãos. Em seguida, os dois criam uma espada de mana e vão com tudo um para cima do outro. O Draco tenta acertar o Prota, mas o Setsuna dá um salto desviando do ataque e contra-atacando o Draco. Porém, o Draco faz o mesmo salto e desvia do ataque do Prota e contra-ataca com um super corte. O Setsuna consegue desviar rapidamente, mas se ele não desvia, vou te dizer, hein? Em seguida, o Draco vai novamente para cima do Prota, atacando e atacando, mas o Prota continuava a se defender perfeitamente. Nisso, o Prota acaba lembrando dos alunos querendo desprezá-lo por ele ter escolhido o caminho mágico combate corpo a corpo. Por isso, ele conseguia entender um pouco de suas palavras, mas o Draco conhecia. Ambos estavam almejando mais do que isso. Nisso, o Prota ataca o Draco, fazendo ele ficar sem reação e criando uma abertura. Mas isso também acaba sendo muito bom para o Draco, pois para ele também acaba criando uma abertura. Aproveitando isso, ele tenta lançar um soco no Prota, mas o Setsuna acaba desviando e indo para trás do Draco, o atacando várias e várias vezes, mas o Draco consegue se defender muito bem com a sua guarda de mana. A Layla fica muito feliz, se perguntando se aquilo estava dando certo mesmo. O Leonel percebe que, embora o ataque e a defesa do Draco sejam excelentes, o controle de mana e o crescimento físico do Setsuna eram extraordinários, então ele não sabia de jeito nenhum quem iria vencer esse embate. O Setsuna percebe que a defesa do Draco era muito difícil e que precisava criar uma abertura. Em seguida, o Prota vai para cima do Draco novamente, mas o Draco usa sua espada de mana para impedir o Setsuna de se aproximar. Suas espadas começam a se chocar. E percebemos que o Draco começa a botar ainda mais força, empurrando o Prota para o final da arena, achando que iria jogar ele para fora. O Draco aumenta sua força física e ataca o Prota. Quando ele achava que tinha acertado o Prota em cheio, ele percebe que apenas tinha acertado uma ilusão do Prota. Já o Setsuna já estava dando um salto por cima dele, e aproveitando essa brecha, ele lança um ataque acertando o Draco, derrubando-o totalmente. Com isso, o vencedor da porradaria é o Setsuna. No episódio anterior, vimos que o mano Setsuna acabou estragando os canudos X1. Mas antes da gente ver o que vai acontecer em seguida, quero pedir que você se inscreva no canal se você for novo e não esqueça de deixar o like, pois isso me ajuda demais. Caso queira contribuir para o canal com o Pix, pode ser de qualquer valor, já vai ajudar pra caramba. Caso não tenha,
tá tudo bem. Seu like, comentário e inscrição já ajuda pra caramba. Eu também te convido a se tornar um membro aqui do canal. Com isso, você não só vai estar ajudando o canal, como também vai estar ganhando vários benefícios, como por exemplo, ser citado em todos os vídeos, com salve e tudo mais, igual o João Batista aí. Bom, mas agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Os alunos vendo a porrada que ele tinha levado, eles se perguntavam se ele iria conseguir se levantar depois daquilo. O Dragon não conseguia acreditar em sua derrota. Ele percebe que o Setsuna tinha ajustado o golpe final da lâmina de mana para não ser fatal. Em seguida, ele pergunta ao Prota pelo que ele lutava. O Setsuna lutava para não perder ninguém e para evitar que algo fosse tirado dele. E por conta disso, o Prota iria se tornar mais forte do que qualquer outra pessoa. O Draco acaba entendendo o Setsuna e confessa que ele era muito forte. E não só isso, ele também confessa que tinha sido completamente superado pelo Setsuna. E por isso, ele fazia jus à sua reputação. O Setsuna percebe que a ajuda do Draco iria ser de grande ajuda na batalha contra o Deus Maligno. Logo depois, o Setsuna era escolhido como representante do departamento do combate corpo a corpo. Alguns dias depois, o Lionel conversava com o Setsuna, explicando que agora era a hora dos representantes se encontrarem cara a cara para a partida de troca. Aquilo era meio estranho vindo de Lionel, mas ele manda o Prota se comportar. Em seguida, o Prota entra na sala com todos os representantes de outros departamentos. Assim que o Prota entra na sala, todos os representantes começam a observar o Prota, até que esse carinha pergunta se os representantes do departamento de combate perdido também participavam. Ele começa a menosprezar o Prota, dizendo que estava louco para expor a sua vergonha. Vendo o emblema daquele cara, o Prota percebe que ele se tratava do representante do departamento de magia de encantamento. Enquanto caminhava na direção do Prota, o loirinho perguntava se o Prota não sabia. Em seguida, ele dá um pisão no pé do Setsuna e diz que ele seria seu oponente no primeiro turno. Ele tenta intimidar o Prota, dizendo que nos últimos 100 anos não havia um único caso de vitória do departamento de combate corpo a corpo. O loirinho chama todos do departamento de combate corpo a corpo de inúteis e manda eles simplesmente ficarem no canto do prédio da escola e continuarem treinando músculos até morrer. Só que, quando ele fala isso, o Prota dá um pisão no pé dele e dá pra perceber que ele sentiu uma dor do cacete. O Setsuna fala: então quer dizer que vocês têm uma maneira única de cumprimentar uns aos outros no departamento de magia de encantamento. Independente se eles não tinham vencido em 100 anos, isso era algo irrelevante. Este ano, o Prota tinha certeza que o departamento de combate corpo a corpo iria vencer. Em seguida, o loirinho recua e manda o Setsuna parar de falar besteira. Logo depois dessa situação, chega o diretor falando que era muito bom ver que eles estavam muito empolgados para a partida, mas manda eles esperarem a partida para determinarem quem sairia por cima. O Prota percebe que tudo aquilo que estava acontecendo ali era exatamente como antes da regressão. Essa menina de cabelo rosa, que se chamava Carol, ela era do departamento de convocação. Ela dizia que era uma honra conhecer o diretor e que ela faria o possível para mostrar do que ela era capaz durante o intercâmbio interescolar. Parece que a simpatia dela não tinha mudado nem um pouco. Ela também era responsável com quem o Prota travou uma batalha feroz durante a partida de troca. Antes da regressão, o Setsuna conseguiu sair vitorioso naquela época, mas ainda ele precisava ser cauteloso desta vez. O diretor dá os parabéns pela conquista dos direitos de representação de cada departamento. Ele estava de fato encantado por 8 grandes talentos estarem reunidos ali. A partida de intercâmbio interescolar seria conduzida em formato de torneio individual. Seus oponentes seriam determinados aleatoriamente. A primeira partida iria ser o representante da magia de combate corpo a corpo contra o representante da magia de encantamento, que concede mana a objetos e à vida. A segunda partida seria o representante de cura, que cria milagres e apoia seus aliados, contra o representante de magia de longo alcance, que derrota inimigos sem permitir que eles se aproximem. A terceira partida iria ser o representante da magia de formação, que imbuía vários poderes em matrizes mágicas, contra o representante de magia de convocação, que comanda bestas místicas de outros mundos. E finalmente, a quarta partida, o representante da magia especial contra o representante da magia alquimia. Esses são os 4 confrontos intercâmbio interescolar. Era como uma lição prática de aprendizagem de diferentes departamentos mágicos. A partida seria realizada em 10 dias, então aprender uma nova magia ou focar no descanso era com os alunos. O diretor estava ansioso para ver todo o espírito de luta deles. Em seguida, o diretor vai embora. Nisso, o Setsuna aproveita que aquele era o único lugar onde ele conseguia entrar em contato com o diretor. O garoto chama o diretor e o diretor rapidamente olha para o Setsuna e percebe que ele era o representante do departamento de combate de corpo a corpo.
Em seguida, o Prota se apresenta para o diretor e diz que estava ali com um pedido. E diz, se eu ganhar, você me ensina sobre sua magia? Só que a magia do diretor, que era a magia de invocação, ela não era compatível com o caminho que o Prota tinha escolhido, que era o caminho da magia de combate corpo a corpo. Porém, o Prota acaba falando algo que deixa o diretor perplexo. O Setsuna diz que não estava falando dessa magia, e sim da outra. Assim que o diretor escuta isso, ele fica cabreiro. Então ele usa sua pressão no Prota e pergunta como que ele sabia sobre tal coisa. Setsuna já fica muito assustado com aquela mana avassaladora. Ele também percebe que o diretor estava sendo muito cauteloso com ele, mas a segunda magia era a única esperança contra o deus maligno. Em seguida, o Prota diz que não podia afirmar o motivo, mas a vitória do combate corpo a corpo, após 100 anos, deveria derrubar o bom senso mundial. Depois do diretor ficar observando o Prota por um tempo, ele pergunta se o Setsuna não estava planejando alguma coisa, mas enfim, ele acaba aceitando. No dia que o Setsuna ganhasse o campeonato, ele iria lhe ensinar sobre a segunda magia. O Setsuna agradece o bom senso do diretor, mas ele avisa que isso não seria caminho fácil. Mas o Prota estava bastante confiante, ele iria mostrar sua vitória na competição. Depois de conversar com o diretor, o Prota segue sua vida normalmente. Enquanto comia esse pão, ele pensava que sua vida escolar, depois de 10 anos, o tempo livre era muito chato, mas aquele pão estava delicioso. Bom, faltavam 10 dias para o evento, então ele precisava começar os preparativos para o dia do campeonato. O Prota estava ali sentado no banco pensando algumas coisas, quando ele menos espera, recebe um socão de um golem de pedra. Graças ao seu reflexo, ele consegue defender bem na hora. Esse golem de pedra tinha sido criado pelo representante do departamento de magia de encantamento. Ele queria acertar o Setsuna de um ponto cego. O Setsuna percebe que ele tinha infundido vida nas rochas com o encantamento. Em seguida, o Prota pergunta que tipo de comportamento era esse. Porém, o representante da magia de encantamento dizia que isso era apenas a continuação da apresentação deles dois. Ele achava que não tinha necessidade deles esperarem pela partida de troca. Ele estava muito pistola por o Prota ser um combatente de combate corpo a corpo. Não sei por que os magos desprezam tanto essa magia, mas enfim, ele estava puto porque o Prota tinha envergonhado ele sendo da magia de combate corpo a corpo. Porém, o Prota fala que aquilo era apenas as consequências de suas próprias ações. Em seguida, o loirinho summona vários golems de pedra. Quando ele ia com tudo para cima do Prota, aparecem alguns alunos por perto. Daí ele recua e diz que seria problemático se um assassinato de um combatente de combate corpo a corpo fosse denunciado. Ele simplesmente diz que na partida estaria mais preparado e vaza. O Prota percebe que o loirinho era muito talentoso, pois ele conseguia fornecer mana para tal quantidade de matéria e controlando-a ao mesmo tempo. Em termos de talento, ele era bastante considerável, mas o Prota fica na mágoa por ele ter ido embora depois dele deixar cair seu pão. No dia seguinte, o professor Lionel dava sua aula no departamento de combate corpo a corpo. Ele tinha preparado uma partida de câmbio. Ele pede para que todos analisassem a batalha entre o Draco e o Setsuna e pergunta se eles sabiam o que faltava a cada um deles. Então Lionel sugere que o Draco começasse falando sobre o que faltava nele. O Draco confessa que tinha perdido o controle de mana e suas emoções. Em seguida, era a vez do Setsuna. O Prota não tinha força básica e estava perdendo para o Draco em pura força. O Lionel explica que reconhecer suas fraquezas já era o primeiro passo para o crescimento. Então eles iriam trabalhar duro para melhorar imediatamente na partida de câmbio. Em seguida, a Layla pergunta se aquela partida iria servir de treino para a partida de troca. Essa era uma pergunta muito boa. O adversário da primeira partida iria ser o Noel, do departamento de magia de encantamento. Aquele loirinho que estava putaço com o Prota, querendo fazer ele conhecer Jesus mais cedo. De acordo com o que o Setsuna tinha falado para o Lionel, ele usava vários golems, tanto para o ataque quanto para a defesa. E como os golems possuíam corpos físicos, seu estilo básico de luta era semelhante à magia de combate corpo a corpo. O Lionel dá uma tarefa bastante importante para cada um dos alunos. Ele manda o Draco focar em sua velocidade, enquanto atuava como vários golems. Ele iria atacar de todos os ângulos. Já o Setsuna, ele teria que desviar dos ataques e contra-ataques do Draco. Enquanto os dois se preparavam para cair na porrada, o Draco avisa para o Setsuna que não iria ser igual à última vez. Porém, o Setsuna estava torcendo por isso. Em seguida, o Draco vai para cima do Setsuna, lançando um soco em sua direção. Porém, o Setsuna consegue desviar com estilo. O Draco dá um sorrisinho e o Prota se liga que ele estava prestes a ser atacado novamente. Em seguida, o Draco lança outro soco no Prota, mas ele defende no último segundo. Bom, o Setsuna percebe que sua reação ainda estava muito lenta. O Lionel parabeniza o Draco
por ele estar equilibrando muito bem sua velocidade e potência. Enquanto isso, o Draco fazia a movimentação e ia com tudo para cima do Setsuna. Logo depois, ele lança um gancho buscando acertar a cara do Prota. Porém, o Setsuna desvia facilmente. O Draco não espera muito e já lança outro soco, mas ele faz o fake jab e lança outro gancho com a direita. Mas o Prota percebe e consegue desviar muito bem. O Lionel parabeniza o Prota por ele ter tido uma ótima leitura de movimento do Draco. Em seguida, o professor manda o Setsuna desviar com um passo e contra-atacar. E é exatamente isso que ele faz. Depois desse longo treinamento, o Prota e o Draco caem exaustos. O Draco diz que tinha sido uma boa partida, já o professor leva água para ele e diz ambos os movimentos do Setsuna não foram ruins. E daqui a alguns dias ele iria ser capaz de lidar com cerca de golems de 4 a 5 quilos. O Prota pega água e diz para o Lionel que não importava o quanto treino você treine, era para ele nunca baixar a sua guarda. O Lionel fica muito feliz com o Prota, pois ele conseguia absorver tudo com um único comando. O Draco conhecia o básico do combate corpo a corpo, mas o sentido do Setsuna era realmente excepcional. Em seguida, a partida de troca da Academia de Magia chega. Os alunos se perguntavam quem entre os 8 representantes dos departamentos mágicos iria reivindicar o título de mais forte. Em seguida, antes de começar a luta, chega esse aluno perguntando em que lado o pessoal iria apostar. Ele diz que o combate corpo a corpo era impopular. O loirinho que estava fazendo bolo com a Layla e que tinha sido humilhado pelo Setsuna estava apostando até sua vida nele. Enquanto isso, os outros alunos percebem a presença do representante do departamento de magia de longo alcance. Eles percebem também que ele estava bastante relaxado. Se tudo corresse bem, ele iria ser o próximo adversário do vencedor entre o Setsuna e o Noel. A partida de troca sempre muda de fase aleatoriamente, e desta vez, iria ser no deserto. Enquanto os alunos falavam merda, a Layla fica puta e manda eles ficarem em silêncio, fazendo até o professor Lionel segurar ela. A primeira partida começa, e o Noel já pega essa pedra na mão e pergunta se o Setsuna sabia o que era aquilo. Aquilo era uma rocha de aço preto, então sim, ele sabia. Mas para ser mais exato, aquilo era um fragmento necessário para fazer um golem fundindo-o com areia. O Noel acreditava que nem mesmo uma lâmina poderia deixar um arranhão naquele golem de aço preto. Se já não estava difícil, o Noel ainda invoca 10.000 golems, e a Layla, vendo aquilo, fica impressionada com a quantidade de golems que estava na arena. E não só isso, ele poderia criar infinitos golems nessas areias. Ele achava que o Prota não iria ser capaz de chegar perto dele. Já os outros estudantes já achavam que o resultado já estava decidido, antes mesmo da luta começar. Em seguida, o Noel diz que se o Setsuna tivesse algo a dizer, ele iria ouvir com atenção. O Setsuna estava aborrecido. Ele não esperava que aquele fosse o trunfo do Noel. Nisso, o Noel fica muito puto com o Prota e bota todos os golems para ir para cima dele. Em seguida, acontece uma explosão muito grande. A Layla fica preocupada com o Prota. Já o Noel começa a dar gargalhadas igual um doente. Ninguém conseguia ver nada em meio àquela poeira. Quando todos menos esperam, o Prota simplesmente cria sua espada de mana e começa a quebrar os golems como se não fossem nada. Enquanto fazia isso, ele dizia que já tinha dominado a rocha de aço preto. O Noel tinha dito ao Prota antes que esses golems eram extremamente difíceis e que ele podia criar quantos ele quisesse. Porém, não importa quantos golems ele pudesse fazer, com esses movimentos simples que os golems dele faziam, ele não iria perder. Em seguida, o Setsuna sai quebrando todos os golems como se não fossem nada, com sua espada de mana. Após quebrar todos os golems, o Noel tenta fazer mais, porém, o Setsuna é mais rápido e se aproxima muito dele. Precisa lançar um soco poderoso que iria fazer ele ir de arrasta. E assim acontece. O Setsuna acerta um socão na boca do catarro do Noel, jogando ele para longe. Os alunos que estavam assistindo não estavam conseguindo ver nada naquela poeira. Quando a poeira cessa, todos veem o Noel arrebentado no chão, enquanto o Prota estava de pé, sem nenhum arranhão. O Setsuna não só conseguiu ganhar a primeira partida, como também humilhou o Noel. A Layla vendo aquilo fica bastante feliz, enquanto os outros alunos não conseguiam acreditar que o departamento de combate corpo a corpo tinha vencido. Alguns acreditavam que o Noel tinha se autodestruído, e por isso, eles achavam que o Prota tinha ganhado por pura sorte. O professor percebe que o Prota não tinha vencido por causa de autodestruição não, e diz que o Setsuna, de fato, tinha chamado sua atenção. E se fosse o caso, esse carinha de cabelo roxo diz que precisava fazer um seguro. Em seguida, a segunda partida começa. O Prota vai para a arquibancada para assistir a segunda partida ao lado da Layla. Ela dá os parabéns ao Prota pela sua partida e pergunta se ele iria assistir a segunda partida. Ele diz que sim, pois talvez ele pudesse encontrar algumas referências para usar.
Aqueles que estavam no campo lutando eram do departamento de convocação e do departamento de formação. Até agora, a representante do departamento de convocação, Carol, estava em vantagem. Ela estava montada nessa besta muito louca. Além disso, ela conseguia controlar quando ele lançava seus ataques. O representante do departamento de formação mágica estava tentando se aproximar de alguma forma. Mesmo que o representante do departamento de formação esteja preso, seus movimentos são bastante impressionantes. Talvez o Setsuna pudesse fazer o mesmo com o combate corpo a corpo. A Layla achava os movimentos de outros caminhos mágicos muito legais, mas ela queria ficar mais forte em magia de combate corpo a corpo. E já que ela tinha mencionado isso, o Setsuna pergunta o motivo dela ter escolhido a magia de combate corpo a corpo. Afinal, existiam outros caminhos muito melhores para ela. Bom, a Layla acabou escolhendo esse caminho, pois há muito tempo atrás, ela acabou sendo salva por um mago de combate corpo a corpo. Ela estava brincando junto com seu irmãozinho mais novo na floresta, e eles foram atacados por um urso pardo. Na época, ela pensou que já era, né? Eles iriam de F. Mas o mago de combate corpo a corpo apareceu correndo para salvar eles. Depois disso, isso se tornou um objetivo para ela. Ela queria ajudar as pessoas ao seu redor e ficar mais forte também. Bom, parece muito infantil, mas isso até que é incrível. Apesar de parecer, o Prota achava o sonho dela genial. Contanto que ela estabelecesse metas em seu coração, certamente ela se tornaria muito forte. Em seguida, chega o Léo cumprimentando o Prota. Eu achei que esse moleque tinha sumido, papo reto, porque o Prota conta que ele sumiu antes do Deus Maligno aparecer. Mas eu achei que isso já tinha acontecido, mas me enganei. Bom, o Léo acaba aparecendo e falando com o Setsuna, dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam e tudo mais. O Léo era o segundo mais forte do departamento de longo alcance, depois do Setsuna. Ele era o mais forte. O Léo confessa que tinha visto a primeira partida e diz que ficou impressionado com o Setsuna, que mesmo com a magia de combate corpo a corpo, ele era muito forte. Em seguida, o Léo olha para Layla e pergunta se ela era a garota do Prota. E depois ele levanta o dedo medinho. Eu não sei o que significa isso, se vocês souberem me contem aqui nos comentários. O Setsuna, sem entender, pergunta o que ele queria dizer com isso. Já Layla entende muito bem o que ele estava se referindo. Muito pistola, ela disse que era apenas amiga do Prota. Ela fica tão puta que sai dali e deixa os dois sozinhos. O Setsuna fica sem entender o que tinha acabado de acontecer, né? O que tinha acontecido de errado por ela ter saído assim do nada. Em seguida, o Prota diz que não esperava que o Léo não fosse um representante de longo alcance. Ele era o único que era capaz de derrotar o Akita. Porém, sem graça, o Léo senta do lado do Setsuna e fala que aquilo que ele iria falar poderia até parecer umas desculpas, mas ele manda o Setsuna tomar cuidado com seus movimentos sujos. Ele tinha sido enganado por Akita e acabou perdendo um lugar representativo para ele. O Prota conseguia ver, ele era do tipo que fazia qualquer coisa para vencer, e por isso ele não podia baixar a guarda. A primeira partida do segundo turno seria o representante da magia de longo alcance contra o Setsuna. O estado selecionado era o inferno, escaldante, onde cair significa o fim. Nisso, até mesmo aproximar-se de seu adversário seria difícil. Essa era a segunda vez que o campo era vantajoso para o adversário. O chefe do departamento de longo alcance tinha trapaceado para cair esse campo. Ele dizia que esse tipo de trapaça era molezinha para o Akita. O professor da magia de longo alcance queria ensinar uma lição ao Prota. Ele queria fazer o Prota se arrepender de ter escolhido o caminho de combate corpo a corpo. Enquanto isso, o Prota estava treinando. Em seguida, ele manda Layla não tocar no vaso, pois era uma ferramenta mágica acionada por contato. Provavelmente, aquilo iria sugar completamente sua mana. A Layla, sem entender o motivo do Prota ter colocado aquilo ali, ela pergunta o porquê que ele tinha colocado algo como aquilo bem ali. Ele diz que isso era uma armadilha apontada para ele. Isso provavelmente era coisa do Akita. A Layla, assustada, se perguntava se o Prota estava bem com ele. O Setsuna estava evitando lidar com ele, então não tinha problema. O culpado era sem dúvida o Akita, pois ele era bastante astuto. Ele nem mesmo tinha deixado nenhuma evidência para trás. Em seguida, alguém bate na porta. Quando o Prota abre, vê 3 crianças entregando um buquê de flores para ele, dizendo que era para ele. Aquilo era muito estranho, pois o Prota não conhecia nenhum deles. Então ele pergunta qual era daquelas flores. As crianças explicam que uma pessoa e aponta para onde a pessoa estava. E diz que ela tinha pedido para dar esse presente para ele. Bom, se ele era fã do Setsuna, ele mesmo poderia ter dado o presente, né? O problema é que essa suposta pessoa achava muito constrangedor. Em seguida, a menina que estava com o buquê na mão começa a se sentir um pouco tonta e acaba derrubando o buquê no chão. Havia manchas em seu pescoço. O Prota percebe que já tinha visto aquelas manchas várias vezes no campo de batalha antes da sua regressão.
Em seguida, o prota dá um chutão no buquê e diz que isso era uma grama venenosa chamada veneno. O cara arrasta as crianças para isso, era um golpe muito ceboso. O cara, além de trapacear, ele estava passando dos limites. Pô, manipular a arena para favorecer ele, isso é até de boa se formos pensar no que ele acabou de fazer, né? O prota avisa que eles tinham que tratar as crianças imediatamente, senão isso seria irreversível. Porém, não tinha curandeiros por perto, e encontrar um que pudesse lidar com esse tipo de veneno não iria ser nada fácil. A condição deles era urgente. O prota avisa para Layla que ela tinha que ficar longe também, pois havia uma pequena chance do veneno infectar apenas por estar perto dele. Em seguida, a Layla fala que estava tudo bem e manda o Setsuna deixar as crianças com ela. Bom, ela pega aquele broche que a mãe dela tinha lhe dado, aquele que o loirinho estava fazendo bullying com ela, tá ligado? Essa era uma ferramenta mágica que armazenava mana, e dentro desse armazenamento tinha a magia de cura que sua mãe tinha incorporado para ela. Em seguida, a Layla começa a usar a cura e as manchas começam a desaparecer das crianças. Embora ela tenha dado isso como presente para fins de emergência, mas com certeza esse era um deles, né? O prota agradece a Layla. Em seguida, ele pega o buquê e começa a correr para fora daquela estrutura o mais rápido possível. Ele precisava tirar aquilo de lá urgente, pois a grama veneno era mais tóxica quando florescia. Ele precisava descartá-la o mais rápido possível, mas se ele fizesse isso em um lugar lotado, as toxinas iriam acabar se espalhando. Enquanto o Setsuna corria para a árvore mágica, seu corpo começava a ser afetado pela toxina. Assim que ele chega na árvore, ele arremessa aquele buquê e puxa sua espada de mana e picota ele todinho. Nisso, a árvore cura o prota e acaba com a toxina venenosa. Enquanto isso, na partida do prota contra o Akita, por conta que o prota estava demorando demais para comparecer, o juiz estava prestes a dar WO para o Akita. Quando todos menos esperam, chega o prota todo lascado, com a toxina venenosa em seu corpo. Mesmo assim, ele diz que estava ali, preparado para lutar. Ele não iria dar uma vitória de mão beijada para o Akita não. O Akita se perguntava se ele iria lutar mesmo nessas condições deploráveis. Bom, o Akita fala sobre o presente que ele tinha lhe dado como parabéns pela primeira rodada. Ele dizia, parece que você aceitou, né? O Setsuna fala que ele jogou muito baixo, envolvendo até as crianças, fazendo elas serem afetadas por um veneno mortal. O Akita ainda paga de doido, mas diz que ele era apaixonante. Até os pirralhos ficaram felizes em ser úteis à elite. O Setsuna fica muito pistola, querendo lascar ele na brunhetada. Em seguida, a segunda rodada começa. Assim que o juiz dá início, o Akita já lança sua magia de longo alcance, chamada Storm Ballet. Porém, usando a mana em seus pés, o prota consegue desviar. O Drago se perguntava o que tinha de errado com o Akita, pois sua mana não era totalmente refinada. Graças à proteção da árvore sagrada, o veneno da grama veneno havia sido purificado, mas o Setsuna não teve tempo suficiente para purificar o veneno dentro do seu corpo. Em seguida, o Akita começa a lançar várias magias na direção do prota, mas o Setsuna consegue desviar de todas. O prota estava totalmente na defensiva. Enquanto isso, o professor de magia de longo alcance ficava feliz por estar vendo que o prota iria ser destruído. O Setsuna percebe que a Layla ainda não tinha voltado e se perguntava se as crianças estavam seguras. Enquanto se preparava para lançar um novo ataque, o Akita perguntava se tinha alguma coisa preocupando o prota, com muita cara de deboche. Logo depois, esses idiotas aí começam a falar que o prota estava apenas fugindo, que o prota não tinha como lidar com oponentes de longo alcance. Essa merda toda aí. Enquanto mandava o prota desistir, o Akita lançava várias magias no prota. O Setsuna decide defender aquele ataque com a guarda de mana. Porém, meio que não dá muito certo, como se ele estivesse com pouca mana. Só sei que ele recebe o ataque a queima-roupa. Aquele ataque era tão poderoso que deixou ele todo lascado. O Akita, vendo que o prota estava só a capa, começa a dar gargalhadas, tá ligado? E rir da situação, dizendo que agora ele tinha tomado na goiaba. O prota acaba adotando uma estratégia para tentar ganhar do Akita, que seria, no caso, começar a provocar ele, tá ligado? Sabe quando você já tá todo lascado e não tem mais o que fazer? Bom, é o prota nesse momento, tá ligado? Ele começa a provocar o Akita, com o objetivo de fazer ele atacar com tudo no Setsuna. O prota dizia para ele que a melhor jogada seria evitar o combate corpo a corpo, e depois lhe subjugar com ataques consecutivos. No entanto, tudo que o Akita tinha feito era provocar o prota. Então, o Setsuna pergunta o que ele estava planejando com isso. O Akita, em todos esses anos, não esperava receber um sermão sobre táticas de longo alcance. No entanto, essa era uma boa observação.
o Prota definitivamente não deveria ser subestimado. Em seguida, ele manda o Setsuna olhar em sua volta. Em volta do Prota estava apenas a terra em que ele estava pisando. Ao redor só tinha lava. O Lourinho, que tinha apostado tudo no Prota, fica desacreditado, se perguntando quando que ele tinha feito aquilo. O objetivo do Akita era evitar riscos desnecessários, desde o começo. Com isso, faltava apenas o golpe final para acabar com o Setsuna. Em seguida, o Akita prepara seu ataque final, Storm Cannon. Quando tudo e todos pensavam que esse era o fim do nosso Setsuna, ele olha para a arquibancada e vê a Leia dizendo que as crianças estavam perfeitamente bem. Aí já era, o Prota não estava mais preocupado e agora podia se concentrar na sua luta. Em seguida, ele diz que esse seria o seu retorno triunfal. Nisso, todo o seu corpo se recupera dos ferimentos que ele teve do ataque do Akita. O mago de longo alcance, vendo aquilo, fica: como que cacete você fez isso? Como se recuperou? Em seguida, o Prota cria uma espada de mana muito braba e diz que isso não era tão impressionante. Ele simplesmente usou uma aplicação de impulso físico. O Prota esteve ativando suas células o tempo todo. Enquanto estava lutando, ele esteve quebrando o veneno, enquanto o Akita estava ocupado desbatando a base. Ele acabou caindo no plano do Prota. Depois disso, o Akita perde a cabeça com o Prota e fica muito puto com ele. Em seguida, o Akita carrega seu poder e lança tudo na direção do Prota. O Setsuna se prepara para se defender daquele ataque. Apesar dele não ter uma base e seu poder mágico ser escasso, no entanto, ele acreditava que aquilo iria ser suficiente para o Akita. Bom, o Setsuna tenta rebater o ataque com sua espada de mana. Depois de botar toda a sua força, ele consegue repelir o ataque do Akita. Porém, o Akita não era pouca bosta não. Quando seu ataque vem em sua direção, ele usa mana em suas mãos e consegue conter o seu próprio ataque. Enquanto ele debochava do Prota por ele achar que o Setsuna acreditava que esse ataque causaria dano nele mesmo, o Prota aproveita essa brecha para dizer que o seu plano o tempo inteiro era criar essa brecha para atacar corpo a corpo. Em seguida, o Setsuna acerta vários ataques com sua espada de mana no Akita. O mago ainda tenta pedir desculpas para o Prota, mas o Setsuna fala que se ele quisesse pedir desculpa a alguém, era para ele pedir às crianças. Com isso, o Prota se torna vencedor da segunda rodada do torneio. Em seguida, o campo onde eles estavam lutando começa a quebrar e o Prota e o Akita estavam prestes a cair na lava. Nisso, o Setsuna usa sua impulsão física e pega o Akita, mas com apenas isso não era o suficiente para sair dali. Mas graças à ajuda da Carol, eles conseguem se salvar. Depois deles serem salvos, o pessoal cuida dos braços do Prota e do Akita, que ficou só a capa. Bichinho, velho. Bom, a Carol dizia mesmo sem a ajuda dela, o Prota iria ficar bem. Mas o Prota mostra respeito e agradece por ela ter lhe salvado. A Carol do departamento de convocação, ela era uma candidata ao campeonato e tinha bastante talento e estilo. Se ela continuasse ganhando assim, era melhor o Prota estar preparado para uma batalha bastante feroz. Os alunos que estavam expectando a partida não conseguiam acreditar que o Prota tinha vencido novamente. E aí que eles começam a acreditar que aquilo não era um acaso. O professor da magia de longo alcance estava puto com o Prota e jurou vingança mais uma vez. Enquanto isso, quando o Prota volta para assistir a próxima partida, a Layla já dá os parabéns ao seu crush e... quer dizer, seu brother, Setsuna. O Drago diz que o Prota teve uma vida bastante difícil. Em seguida, o Prota pergunta como estava a situação das crianças. A Layla explica que eles estavam dormindo na enfermaria por enquanto e que eles iriam se recuperar em breve. O Prota fica muito mais aliviado com essa notícia. Em seguida, ele sente uma presença muito maligna e começa a se sentir estranho. A Layla, percebendo que tinha algo de errado, pergunta o que tinha acontecido para o Setsuna. Mas ele, como não queria preocupá-la, e nem mesmo ele sabia o que era, então ele decide não falar nada. Mas o Setsuna se tem que estava frio e pergunta o que era aquela magia sinistra repleta de intenção assassina. Logo depois do torneio, o Prota vai treinar para a partida final, que seria na próxima semana. Porém, o Prota ainda não tinha conseguido descobrir nada sobre aquela presença misteriosa que ele tinha sentido no torneio. Enquanto o Setsuna estava treinando, chega o professor Lionel chamando o Prota e perguntando o motivo dele ter lhe chamado ali. O Setsuna queria pedir orientações novamente para o Lionel, ou como podemos dizer, punho do cometa. O professor fica impressionado, pois fazia muito tempo que tinham chamado por este nome. O Lionel fica muito feliz, perguntando onde que o Setsuna tinha ouvido isso. E é aí que o Prota confirma que era ele mesmo. Esse era um apelido que ele tinha ouvido no corpo mágico antes de sua regressão.
Ele era um amigo de combate corpo a corpo que, segundo os rumores, derrubava até mesmo dragões ferozes, com um único golpe. Ele havia deixado o exército quando o Setsuna tinha entrado, então eles não puderam lutar juntos. Em seguida, o Setsuna pede para que o Lionel lhe ensinasse sua magia. O Lionel dizia que fazia muito tempo que ele não era chamado de Punho do Cometa, mas isso era irrelevante. Entre todos os combatentes próximos que o Prota tinha encontrado, ele, sem dúvidas, era o mais forte. O Lionel pergunta por que o Prota queria buscar um poder nessa escala, já que mesmo nesse nível ele já era muito forte. O Setsuna confessa que apesar dele reconhecer que ele era realmente forte, ele cita que não era o suficiente e que não queria perder para ninguém, mesmo que o oponente seja um deus. O Lionel, escutando aquilo, fica muito feliz e diz que o Prota era realmente interessante. O professor acaba aceitando ajudar o Prota, mas confessa que essa não era uma técnica que ele ensinaria para um aluno cujo corpo ainda estava em crescimento. Em seguida, ele concentra sua mana em seu punho e explica como que o Prota tinha que fazer. Ele precisava concentrar imensa mana no seu punho. Essa magia era a origem do motivo pela qual ele era chamado de Punho do Cometa. Essa técnica consumia muita mana, por ser uma técnica avassaladora. Por consumir muita mana, não era uma técnica que podia ser usada várias e várias vezes. Em seguida, o professor Lionel lança e faz um estrago enorme na direção que o poder é lançado. O Prota fica impressionado com o tamanho do poder. O professor explica para o Setsuna que essa era uma técnica que requer coleta constante de mana, então não era adequada para batalhas em 1 contra 1, como num torneio. Então ele pergunta se estava tudo bem para o Setsuna. O Setsuna fica feliz e agradece ao Lionel. Em seguida, o Lionel diz para eles começarem o treinamento imediatamente. Enquanto isso, a Carol estava tomando chá com essa pessoa totalmente estranha e desconhecida. Essa pessoa dava os parabéns para ela por ela ter chegado até a final. Já que o café daquela tal pessoa tinha acabado, a Carol acaba pegando as xícaras e indo pegar mais. Nisso, essa tal pessoa acaba aproveitando essa chance, que ela estava de costa, e pega uma carta em seu bolso e usa para pagar a Carol. Essa pessoa parecia ter muito ódio do Prota. E aqui, fechamos o recap. Opa, e aí? Hoje não vai ter aquela introdução bacana que vocês estão acostumados, tudinho de eu falar, explicar, dane-se, tá? Calma. Primeiramente, quero estar agradecendo ao novo membro aqui do canal, que se chama Júnior Almeida, o novo membro médio aqui no canal. Muito obrigado, velho, você é pica, sério mesmo, você mora no meu coração, beleza? Então já vou mandar um salve pra ele, um salve pra você, Júnior Almeida, tamo junto. E também quero estar agradecendo a o João Célio Batista, que, o cara tá 3 meses consecutivo membro aqui do canal. Esse cara já é da família, já é da família, esse cara é pica, tá? Um salve pra você também, João Célio Batista, você é pica, meu garoto. E agora, quero estar dando um salve especial para o pessoal que respondeu a enquete lá na aba da comunidade, que eu tinha botado lá, que quem acertasse qual seria a continuação, que iria sair no próximo vídeo, ia receber um salve do Zona nos próximos vídeos, Várias pessoas comentaram, pedindo o Paladino Divino dos Hack e tudo mais. Eu sei que todo mundo quer, que, praticamente é a melhor obra aqui do canal, Se você não achar isso, você comenta aqui e a gente vai estar decidindo. Os caras vão te quebrar na porrada, isso. Tô avisando. Enfim, primeira pessoa que comentou, é a Lala Tibeiro, que ela comentou filho caçula do Bigodudo. Um salve pra você, Lalau Tibeiro, nome bem difícil de pronunciar, mas um salve pra você, beleza? Muito obrigado por ter comentado lá na comunidade. Caso você não saiba dessa aba, que eu acho impossível, você não mora no mundo das cavernas, Então, se você não sabe ainda, tem a aba comunidade aí do canal. Lá eu faço algumas postagens, faço perguntas, sei lá, anuncio os vídeos lá também, então lá é a aba de vocês, da comunidade, beleza? Então o outro salve vai para o Soldier of Sun, que ele também comentou que seria o filho do Bigodudo. Ele botou outro comentário ali, mas enfim, um salve para você também, Soldier of Sun, você é pica, meu garoto. Então, os salvos já foram, e eu sei que eu tô devendo um negócio para vocês, tá? Não vai pensar merda. Tô devendo um vídeo meu aparecendo, que eu já era pra ter feito isso aí há muito tempo, só que tá muito corrido e mentira, é preguiça mesmo. Mas enfim, vamos pro vídeo, tá? Bom, o Prota continuou treinando o Punho do Cometa com o Lionel. O cara tava se esforçando tanto que tava saindo fumaça do cara. Depois de dar vários socos, o Setsuna pergunta como que estava seu desempenho para o seu professor. O Lionel estava surpreso, pois ele não esperava que alguém conseguisse memorizar tudo em menos de uma semana. Para
prender essa bronha aí, o Leonel demorou 2 anos. Bom, parece que o Setsuna conseguiu aprender o tal punho do cometa, mas agora não era mais esse o nome. O nome agora era bala de carga. Logo depois, a partida final da competição dos representantes estava prestes a começar. De um lado, tinha a esplêndida, a magnífica, a mais a mais brilhante, a favorita que era esmagadora, Carol, do departamento de convocação. Do outro lado estava ele, que não tinha apenas uma sunga, mas 7, sim, o Setsuna, do departamento de combate corpo a corpo. Alguns alunos que estavam assistindo se perguntavam entre si quem iria ganhar esse embate. O gordão tinha certeza que quem iria ganhar era Carol, pois ela tinha o poder de seduzir seus adversários. Gordinho tarado do caramba. Já a garota mandava eles não subestimarem o representante do combate corpo a corpo, pois ele era muito forte. Ela tava gamadona no Prota, alegando até que tinha virado fã dele. Enquanto isso, as crianças que o Prota tinha salvado estavam todas torcendo para ele, mandando ele dar seu melhor. O palco da final começa a sortear, e o campo escolhido é esse chamado Ruínas da Deusa. E para evitar qualquer dano dessa batalha feroz que o negócio ia entrar, eles cobrem a arena com uma barreira de proteção colocada pelos magos de formação. A Layla fica muito feliz, pois ela achava que dessa vez o campo não estava desfavorecendo o Prota. O Leonel esperava que ela estivesse correta. Enquanto estava se preparando para começar a luta, o Setsuna olhava para o velhote e lembrava de que se ele vencesse esse torneio, o diretor iria ter que cumprir sua promessa sobre lhe ensinar aquela segunda magia. A Carol, observando o Prota, comenta que ele estava parecendo estar de bom humor. Então, ela invoca um pequeno bichinho e diz que eles iriam dar o melhor deles. A partida final começa. Nisso, a Carol já chama seu bichinho Fenrir para a treta. A besta nem toca no chão direito e já lança um raio congelante na direção do Prota. O Setsuna consegue desviar, mas percebe que aquilo era um ataque congelante, que tinha a mesma propriedade de uma nevasca. Vendo que o Prota tinha desviado sem muita dificuldade, a Carol ficava impressionada com o ótimo trabalho com os pés que o Prota tinha, mas ela diz que não iria dar descanso nenhum para ele. Nisso, a besta começa a disparar vários raios de gelo no Prota. Em seguida, o Setsuna ativa seu impulso físico 10 vezes mais forte e começa a desviar dos ataques da besta. Nisso, ele consegue criar uma brecha e acaba acertando uma lapada seca na cara da besta. Ele até consegue tirar um pedaço do monstro. A Layla fica incrédula com o Setsuna, achando que ele tinha realmente afetado a besta, mas o Leonel explica que ela era apenas mana condensada. Nisso, com apenas uma das mãos, a Carol consegue curar instantaneamente o seu bichinho. Ela reconhece a força do Prota e diz que ele tinha ido muito bem até agora. E já que esse era o caso, ela adota uma estratégia diferente. Ela usa a besta para congelar todo o chão da arena. Nisso, o Setsuna consegue ver que a mana congelante ficava presa graças à barreira. Enquanto isso, a pessoa que tinha botado um selo de controle na Carol se perguntava o que o Setsuna iria fazer nessa situação, pois na fase congelada, os ataques de Fenrir eram mais fortes. O Prota sabia que o alcance era um problema, isso seria uma batalha de resistência e que isso seria muito desvantajoso contra ele. E se fosse o caso, o Prota ia ter que acabar com essa partida com a sua bala de carga. O Prota começa a desviar dos ataques de Fenrir. Os alunos, vendo a luta, percebem que o Prota estava na defensiva, mas isso era esperado, né? O carinha de cabelo rosa achava que era impossível derrotar a representante de convocação. As crianças, vendo que o negócio estava embaçado para o nosso mano Setsuna, elas começam a ficar compreensível. Bom, a Layla, vendo a cara que o professor estava fazendo, se pergunta o que tinha de errado, mas para não deixar ela preocupada, ele diz que não tinha nada. Para usar a bala de carga, o Prota iria precisar de tempo para lançá-la, e também ela não podia ser usada em um cenário de 1v1. Mas com o seu excelente controle de mana, o Setsuna seria capaz de carregá-lo com o punho durante a batalha. Isso não iria ser uma coisa fácil. Percebendo que o Prota estava carregando mana em seu punho, a Carol se perguntava o que o Prota estava planejando fazer com isso. Para atrapalhar o Prota, ela convoca mais uma besta voadora. O Draco, vendo aquilo, fica: caramba, ela conseguiu fazer uma segunda invocação, cê é louco. O Leonel achava ela muito talentosa, já que ela tinha conseguido uma convocação simultânea.
as duas bestas vão para cima do Setsuna, fazendo uma explosão e um estrago muito grande. Nisso, a Layla dá um gritão muito preocupada com o Setsuna. Porém, o Prota acerta uma cotovelada na besta voadora e um socão na besta Fenrir, jogando as duas para longe. O Setsuna acaba reconhecendo que a Carol era um mago excepcional, e por isso ele já esperava que ela usasse esse trunfo. A Carol fica, caramba, como que o Setsuna conseguiu desviar do meu ataque? Agora era a vez do Setsuna. Quando o Prota estava prestes a lançar a Carol dessa para uma melhor, o cara que tinha lançado um selo nela estala os dedos e diz que aquilo terminava ali. Vendo aquela magia avassaladora, o Prota percebe que aquela magia se tratava do deus maligno, ou seja, ele já estava entre eles. O Prota confirma que aquela mana era mesmo do deus maligno. O Setsuna só não conseguia entender o que de fato estava acontecendo ali. Em seguida, a Carol começa a summonar várias bestas demoníacas. Os alunos, vendo aquilo, ficam tudo impressionados, achando que aquilo era super normal, tá ligado? Enquanto isso, o Leonel percebe que aquela mana não estava sendo emitida pela Carol. Em seguida, o Leonel grita ordenando que a partida fosse cancelada. Ele manda parar tudo e manda tirarem a barreira mágica da arena. Porém, o mago que estava responsável pela barreira tinha sido apagado por esse carinha aí. E para acabar de lascar, a barreira só podia ser retirada por quem tinha criado ela. Enquanto isso, o Setsuna estava lá, se lascando, lutando contra todas aquelas bestas demoníacas. Além de estar lutando contra os bichos feios, ele ainda estava lutando contra as bestas summonadas da Carol. O Setsuna sabia que o dono daquela mana estava ali. Ele precisava seguir o fluxo da mana. A pessoa que estava ali controlando a Carol estava achando assim, né, que o Setsuna estava muito folgado, porque mesmo nessa situação, ele ainda estava conseguindo olhar ao redor. Nisso, aquela pessoa bota a besta voadora para ir para cima do nosso Setsuna. O bichão simplesmente pega o Setsuna e atravessa com ele um pilar enorme, jogando ele para casa do cacete. A Layla, vendo a situação do Prota, começa a ficar nervosa e muito preocupada. Como vocês podem ver, a situação do Setsuna não era das melhores. Ele estava todo lascado. A pessoa que estava controlando a Carol começa a dar várias risadas, pois ele acreditava que localizar a fonte de mana enquanto o Prota lutava contra várias feras invocadas seria impossível, até mesmo para ele. Com os braços lascados, o Prota não iria ter tempo de conseguir lançar sua bala de carga. Além disso, a Carol já estava no seu limite. Se ela não parasse, ela iria acabar perdendo o controle sobre sua mana e poderia também acabar perdendo sua vida. O Setsuna acaba confirmando que ela estava sendo controlada por outra pessoa. Em seguida, a Carol, já sem forças, chama o Setsuna e manda ele fugir antes que as feras matassem ele. Em seguida, todas as feras vão para cima do Setsuna. Nisso, o Prota desvia e pega uma das bestas e amassa ela no chão. Enquanto isso, o Tourão vinha em sua direção. O Setsuna se preparava para segurar seus chifres. Ele não só consegue parar a besta, como também lança ela para casa do cacete. Porém, todas as bestas tentam atacar o Prota a fim de aproveitar essa brecha. O Leonel, percebendo que o Setsuna estava quase em seu limite, começa a correr, tentando achar o mago que havia lançado a barreira o mais rápido possível. O Setsuna estava totalmente esgotado, e quando ele menos espera, aparece um coelho do capeta com a bala na testa. Dessa bala sai um bagulho muito afiado. Nisso, o coelho do capeta consegue atravessar a perna do Setsuna. Graças a isso, o Setsuna não conseguia mais usar magia nenhuma, e todos, vendo aquilo, né, principalmente a Layla, ficam preocupados, desesperados pela situação a qual o Setsuna se encontrava. Em seguida, aquela pessoa dá o comando para suas bestas matarem o Prota. Todas as bestas vão para cima do Setsuna, que não tinha muito o que fazer. A Fenrir morde o braço do Prota com muita força. Nisso, o Setsuna dá um gritão da mizinga. Em seguida, ele começa a lembrar das aulas que estava tendo com o Leonel. Bom, o professor explica o que era mais importante que todos fizessem durante uma batalha contra um oponente de combate corpo a corpo. Era subjugar o inimigo com um único golpe poderoso, para assim manter o dano recebido o mais baixo possível, ao mesmo tempo que diminui ao máximo a distância entre o inimigo. O que o Setsuna tinha dito ao Leonel não estava totalmente errado, mas tinha algo que era mais importante que isso. Era o espírito de luta contra todas as probabilidades para acertar seu oponente. E com isso, eles iriam ter um treino chamado resistência ao receber qualquer ataque. Graças a esse treino e às aulas do Leonel, o Prota consegue estabilizar o ataque do inimigo. E graças a isso, ele começa a acumular mana em seu punho direito.
A pessoa que estava controlando a Carol começa a dizer: ué, tem algo errado aí, amigão. Não era para ele ser capaz de usar aquele braço. Parece que o Prota tinha feito tudo isso de propósito apenas para esconder que estava carregando sua mana o tempo todo. Aquelas feras convocadas estavam fora de controle. Se o Setsuna mostrasse a eles uma pequena abertura como esta, com isso ele iria conseguir acabar com todos ali em um único lugar. O Setsuna tinha colocado toda a sua mana restante naquele punho. Em seguida, ele dispara bem na cara do Fenrir, limpando tudo que estava em seu caminho. Depois do Setsuna derrotar todas as bestas, a Carol cai e o Prota pega ela nos braços. Percebendo que ela estava bem, o Prota fica muito feliz. O pessoal, vendo que o Prota conseguiu não só derrotar as bestas malignas, como também derrotou a Carol, eles ficam impressionados, desacreditados. Nisso, o vencedor do duelo foi o Setsuna. Depois de um século desde a última vitória, o vencedor da partida de troca da Elverin Digi Magic Academy, nome difícil da desgrama, era o departamento de combate corpo a corpo. Os estudantes começam a comemorar a vitória do Setsuna. Mano de falso, velho, ninguém acreditava no cara, só o loirinho lá. Alguns deles diziam nunca ter visto aquela técnica utilizada pelo Prota. Para eles aquilo foi um ataque devastador. A Layla fica muito feliz com a vitória do Prota, o Draco também. Mas quem realmente ficou feliz foi o loirinho, que tinha arrastado o dinheiro de todo mundo nas apostas, pois ele tinha apostado tudo na vitória do Setsuna, velho. Caraca, esse cara é pica, velho. Já a pessoa que tinha armado tudo para o Prota não conseguia acreditar que ele tinha conseguido sobreviver a toda essa situação. Em seguida, essa tal pessoa dizia que não precisava mais do mago de formação e com a palma da sua mão usava sua magia nele. E já que eles tinham identificado a localização do mago da formação, a tal pessoa limpa todos os vestígios e sai dali. Nisso, depois de bastante tempo procurando, o Leonel consegue achar o mago de formação. Em seguida, a barreira que estava cobrindo a arena é cancelada. E com isso, o diretor pula na arena para dar uma palavrinha com o nosso Setsuna. Ele estava impressionado com um golpe avassalador que o Prota tinha usado para derrotar todas as suas invocações. O Prota explica que ela estava sob o controle de alguém. O diretor vai dar uma analisada no corpo da Carol e manda o Setsuna deixar o resto com a academia. Já que o Setsuna tinha mostrado seu verdadeiro poder, o diretor diz que iria cumprir com a sua promessa. O Prota agradece e o diretor manda ele ir até seu quarto no dia seguinte. Em seguida, o Prota vai cuidar dos seus ferimentos. As feridas externas são curadas e ele estava bem por enquanto, mas enquanto as feridas internas, elas ainda não tinham cicatrizados por completo. Bom, o médico manda o Prota descansar um pouco. Em seguida, chega o Leonel, a Layla e o Draco com as crianças para saberem como o Setsuna estava. Eles também dão os parabéns pela vitória do Prota. Depois de todos darem os parabéns para o Setsuna, todos vão embora, sobrando apenas o Leonel. O professor explica que o mago da formação tinha sobrevivido e avisa que alguém tinha lhe atacado e deixado-o inconsciente, enquanto a Carol, ela ainda precisava descansar, mas estava tudo bem. Ela provavelmente iria ser questionada quando acordasse. O Leonel percebe também que o Setsuna estava sendo um alvo bem específico e pergunta se ele tinha alguma ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, do lado de fora do quarto em que a Carol estava hospedada, essa pessoa encapuzada tentava entrar no quarto, mas na porta tinha uma barreira que afastava intrusos. Porém, isso era inútil. Com a magia dessa pessoa encapuzada, ele consegue facilmente entrar no quarto. Essa da pessoa que queria eliminar primeiro a Carol, e para isso ele precisava apagar qualquer rastro que tivesse alguma ligação com ele. Quando ele estava prestes a eliminar Carol, o Setsuna chega salvando ela e apagando o ataque do inimigo. O Prota não só sabia que essa pessoa iria tentar silenciar Carol atacando-a, como também ele sabia quem era a pessoa. E essa tal pessoa aí era ninguém menos, ninguém mais do que o Léo, o melhor amigo do Setsuna. Ele realmente não queria conhecer seu amigo assim. Com a cara de cínico, o Léo dizia: parece que já estou exposto, né? Mas eu tinha certeza que não tinha deixado nenhum rastro. O Setsuna confirma que não havia nenhuma evidência, mas depois de testemunhar sua ação, agora há pouco, ele estava convencido agora. Em seguida, o Léo sugere que eles conversassem lá fora, pois aquele lugar estava cheio de remédios. Enquanto andavam, o Setsuna começa a sentir uma dor infernal. Isso estava acontecendo por conta que suas feridas internas ainda não tinham sido totalmente curadas.
Bom, o Léo dizia que o semblante do Prota era bastante assustador, e então ele faz uma pergunta bastante intrigante. Ele pergunta há quanto tempo o Setsuna sabia que ele era o culpado. O Prota explica que foi após a cerimônia de bênçãos, já que de repente ele não estava mais por perto. Depois que o Prota tinha pensado em sua personalidade, ele teve uma sensação assustadora. Outro motivo também era em relação ao incidente em que ele perdeu seu carro como representante do departamento de longo alcance. Mesmo que o Akita tivesse usado alguns métodos dissimulados, não tinha de jeito nenhum como ele perder contra ele. A verdade era que o Léo não estava esperando que o Setsuna descobrisse isso, e graças a isso, a suspeita do Setsuna se transformou em convicção agora. Exatamente igual à partida final das partidas de intercâmbio. A mana estava sendo infundida em seu ataque. Enquanto perguntava a quem o Prota estava se referindo, o Léo começa a soltar uma aura gigantesca. Então ele começa a criar listras em seu rosto e pergunta se o Setsuna também conhecia aquela pessoa incrível. Provavelmente essa tal pessoa aí, a quem o Léo estava se referindo, provavelmente era o Deus Maligno. Só de perceber a mudança na forma de mana, o Prota não tinha mais nenhuma dúvida. Ele tinha certeza que o Léo era um dos subordinados do Deus do Mal. E se esse fosse o caso, né, ele precisava pará-lo naquele exato momento. O Prota puxa sua espada de mana, enquanto o Léo dizia que não podia mais deixar ele fazer o que quisesse. Ele queria brincar mais com o Setsuna, mas estava na hora de mandar ele de arrasta. Em seguida, o Setsuna vai para cima do Léo com sua espada de mana. Com apenas uma das mãos, o Léo consegue dispersar a mana do Prota. Daí, ele lembra que essa situação era igual quando ele lutava contra o Deus Maligno. Enquanto isso, o Léo dizia que não importava o tipo de magia que ele usasse, ela nunca lhe alcançaria. Mas o Prota não desiste e continua atacando o Léo. A anulação de mana só era ativada quando ele entrava em contato com o seu ataque. Mas e se viesse de um ponto cego? O Setsuna tenta pegar o Léo desprevenido, mas mesmo assim ele não consegue acertá-lo. Mesmo ele não entrando em contato direto com o ataque do Setsuna, a sua magia era dispersada. Era inútil, a detecção de mana do Léo era mais rápida do que o do Setsuna. Em seguida, o Léo acerta um ataque em cheio no Setsuna, jogando ele para longe. O Léo confessa que queria lutar contra o Prota quando ele estivesse totalmente recuperado, pois ele era realmente incrível. A magia de combate corpo a corpo normalmente não atingia aquele nível. Se ele tivesse escolhido a magia de longo alcance, eles poderiam estar jogando no mesmo nível. Mas agora não importava mais. O Léo estava prestes a matar o seu melhor amigo. Em seguida, o Léo mira bem no ferimento do Prota, que ele conseguiu na final. O Prota perde totalmente sua força. Nisso, ele pergunta por que o Léo estava fazendo aquilo, né? Provavelmente, ele tinha alguma motivação para isso, sei lá, tinha sequestrado a mina que ele gostava, né? E ele se revoltou, igual o Obito. O Léo olha para o Setsuna e simplesmente responde que ele simplesmente estava cansado daquele mundo. Eu estou cansado e esse mundo tá podre, dane-se. O Prota não conseguia entender o porquê que o Léo estava fazendo isso. Logo depois, o Setsuna começa a gritar, mandando o Léo parar de brincar. E pergunta se aquela pessoa era mesmo o Léo. O Léo fica de saco cheio do Setsuna e começa a carregar sua magia prestes a fazer ele conhecer Jesus. O Prota começa a carregar sua mana em sua mão, mas percebe que ele estava longe para usar uma lâmina de mana. Daí ele lembra do ataque que ele tinha usado contra o Deus Maligno, mas para usá-lo ele precisava ser a queima-roupa. Ele começa a lembrar da sensação do ataque daquela época, e com isso ele achava que ainda tinha uma chance. Ele tenta ir para cima do Léo, mas o Léo lança um ataque em sua direção, chamando ele de lento. O Setsuna percebe que ele tinha pegado em merda, pois o tempo de lançamento do Léo estava em outro patamar. Quando eles menos esperam, chega alguém atacando o ataque do Léo e parando ele. Em seguida, essa pessoa ataca o Léo, porém, ele consegue se defender muito bem. Vendo aquele poder incrível, começam a se perguntar de quem era. Quando eles olham para cima, vê o diretor com um dragão muito brabo. Em seguida, o diretor pula com o seu dragãozão e pede desculpas ao Setsuna pelo atraso. Mas a verdade é que o velhote salvou o Setsuna. O velhote, com uma cara muito séria, dizia que tinha sido o Léo que tinha causado o incidente durante a troca. O diretor tinha sentido a mana residual e acabou seguindo a trilha. O diretor não espera muito e já lança um ataque na direção do Léo. Aquele poder era realmente incrível, mas com apenas uma das mãos, o Léo consegue dispersar aquele ataque de mana. Aquele dragão era uma besta fantasma mais forte sobre a qual ele tinha ouvido rumores.
Se não fosse a autoridade dada pelo deus maligno, o Léo já tinha ido de arrasta. O diretor sabia qual era o nome daquele poder que anulava a magia. Ele se chamava Anulação Mágica. O Setsuna pergunta ao diretor como que ele sabia. Bom, é simples. Isso tinha sido registrado nos arquivos de sua família, a casa de Silverhawk. No momento em que os poderes das trevas desconhecidos despertaram, o mundo seria engolido pelo desastre. A anulação mágica era um desses poderes. O Léo dizia para eles que as magias deles não funcionariam contra ele. Em seguida, ele começa a usar uma magia composta de 3 elementos. Em seguida, o Velote usa sua visão e manda o Prota dar 2 passos para sua frente. O Léo lança sua magia para cima em direção ao Setsuna. Graças à visão do diretor, eles conseguem desviar dos ataques do Léo. O Léo fica impressionado por eles terem conseguido desviar. Nisso, o diretor pergunta para o Léo por que ele estava surpreso. O diretor pergunta se ele achava que apenas sua magia funcionaria nessa situação. O diretor então fala que o poder do Léo até era interessante, mas que não passava daquilo. Então, já que o diretor estava tirando sarro da magia do Léo, ele decide apelar um pouco mais. Nisso, ele começa a liberar sua mana. Assim que ele libera aquela grande quantidade de mana, o Prota percebe que aquele era o mesmo poder do deus maligno. O diretor já chama o Setsuna e ele rapidamente já entende a tática do diretor. Em seguida, o diretor começa a voar com o dragão. Nisso, o dragão bate suas asas na direção do Léo, fazendo uma ventania absurda. Enquanto isso, o Léo preparava um ataque contra o dragão e o dragão lançava um ataque na direção do Léo. Os dois ataques acabam se chocando, mas o ataque do Léo acaba sendo mais forte e acertando o dragão e o diretor. Mas o plano do diretor era exatamente esse, distrair o Léo enquanto o Prota carregava sua mana em seu punho para disparar a bala de carga. Porém, o Léo não estava com um tico de medo desse ataque do Setsuna. Porém, o Léo estava muito confiante com esse poder. Nisso, o Léo cria uma barreira pensando em defender o ataque do Setsuna, mas o Setsuna vai com tudo e acerta o soco na barreira, quebrando ela totalmente, e acertando o Léo em cheio, esmagando ele no chão. Parceiro, o Setsuna simplesmente afundou o Léo na porrada. Eu pensei que depois daquela porrada o Léo simplesmente não ia mais levantar, né? Provavelmente vocês também acharam isso, até o diretor achou. Até mesmo a anulação mágica tinha um limite na velocidade de ativação, pois não importava o quão apelão é essa tal de anulação mágica, nem mesmo ela conseguiu dar conta da velocidade de um ataque direto. O Prota acreditava não estar errado de escolher esse caminho mágico. Em seguida, o Prota vai até o diretor e diz que problema resolvido, velhote. O diretor aprecia a técnica esplêndida do Setsuna, mas diz que eles precisam tratar das feridas do Prota. Daí, quando eles menos esperam, o Léo se levanta e diz que tinha aprendido muito e que o Setsuna sempre estava superando suas expectativas. O Prota fica desacreditado por o Léo ter conseguido se levantar depois de receber aquele soco. Em seguida, ele começa a carregar uma bola de energia e lança na direção do Setsuna. O Prota rapidamente puxa sua espada de mana a fim de parar aquele ataque, mas aquele poder era sobrenatural e a espada de mana do Setsuna acaba não sendo suficiente. Nisso, ele recebe o ataque em cheio, jogando ele contra a parede. No mesmo instante, o Prota perde a consciência. Aquele ataque acabou com o Setsuna. O Léo simplesmente misturou magia de longo alcance com anulação mágica. Enquanto o Prota perdia a consciência, ele começava a lembrar dos momentos com o Léo, né? Deles treinando e tal. O Léo consegue acertar o alvo e diz que aquilo era tão fácil como tomar um pequeno almoço. O Setsuna diz legal, mas vamos ser sinceros, né, Léo? Isso aí qualquer um consegue fazer. Ele dava gargalhada, pois ser informado daquilo pelo mestre de longo alcance aumentava a tensão. O Léo aponta novamente e diz que o alvo seria a cabeça do Setsuna. Em seguida, o Setsuna lembra da guerra contra o deus maligno, quando o Léo apontou para o Setsuna e dizia que ele era um péssimo perdedor, dizendo que ele não podia salvar ninguém, e várias outras atrocidades, enquanto ele via todos os seus companheiros morrerem. Em seguida, o Setsuna acaba acordando totalmente assustado. Assim que ele acorda, a Layla chega próximo e diz que estava feliz por ele finalmente ter acordado. Observando ao redor, o Setsuna pergunta para a Layla onde ele estava. Bom, ele estava na enfermaria da academia. E não só isso, o Setsuna esteve inconsciente por 3 dias. Mané, a surra que ele tomou foi muito forte, velho. E escutando isso, o Setsuna fica, cacete, 3 dias?
Que é isso? Reconhecendo sua derrota, o Prota fica irritado, pois essa não era a primeira vez, e sim a segunda, que ele era derrotado pelo Deus Maligno. Em seguida ele pergunta como e onde estava o diretor. A Layla explica que ele provavelmente estava em seu quarto e que o Lionel teve uma reunião com ele. O Setsuna simplesmente começa a levantar, então a Layla pergunta onde ele estava indo. Enquanto vestia suas roupas, o Setsuna falava que ele precisava se encontrar com o diretor para confirmar uma coisinha. A Layla até tenta conter o Prota, dizendo que isso era loucura, pois as feridas do Prota ainda não estavam totalmente curadas. O Setsuna simplesmente toca na Layla e pede desculpas por estar preocupando ela, mas diz que ele precisava ir urgente. Enquanto estavam na reunião e precisa sair da sala, chega o Setsuna desesperado chamando pelo diretor. O diretor, vendo que ele estava bem, fica muito feliz. A única pessoa que não gostou nada disso foi o professor da magia de longo alcance. O cara simplesmente odeia o Setsuna, só por ele ter escolhido outro caminho mágico. O Lionel pega no pescoço do Prota e diz que ele tinha perdido feio, e diz que eles iriam conversar depois, e avisa para o Setsuna que a Layla e o Draco estavam preocupados com ele. Depois de todos os professores saírem, sobrando apenas o Setsuna e o diretor, o Prota pedia desculpas por ter desapontado o diretor. Quando o Prota pede para o diretor contar o que ele tinha acontecido depois que ele tinha apagado, o Setsuna começa a sentir dor em todas as partes do seu corpo. O diretor manda ele não ficar tão animado, pois seu corpo ainda estava ferido. Depois que o Setsuna desmaiou, o Léo tinha usado mana pra cacete para derrubar o Setsuna. O Léo até queria bater de frente contra o diretor, mas ele tinha usado bastante mana. Então ele simplesmente se despede do diretor e diz que eles iriam se encontrar no futuro. O Léo simplesmente abre um portal e vaza. O diretor não queria deixá-lo escapar, mas além daquele portal tinha algo que ele nunca tinha visto. Ele precisava se preparar para a batalha. O Prota começa a analisar e diz que aqueles olhos dentro do portal provavelmente tinham uma existência que talvez fosse desconhecida. O diretor pergunta se o Setsuna sabia de alguma coisa e se ele soubesse, ele precisava contar. Então o diretor pergunta o que você realmente sabe, Setsuna. Ele sabia que o Prota sabia de alguma coisa, pois ele também sabia sobre aquela magia. Com uma cara muito séria, o diretor perguntava se ele iria lhe dizer como. O Setsuna começa a analisar se seria benéfico contar sobre o futuro para o diretor, já que não se conta sobre o futuro para que os eventos não venham ser catastróficos, né? Porém, mesmo que o Setsuna fosse sincero, acho que ele não iria acreditar muito. Bom, percebendo que o Setsuna estava hesitando, o diretor pergunta se tinha alguma razão pela qual ele não podia falar sobre isso. E o Prota se mantém totalmente calado, até que ele se liga em alguma coisa e manda o diretor verificar o colar de reavivamento. Assim que ele olha para o colar, percebe que a bênção do espírito do tempo tinha desaparecido. Então, isso significa que alguém tinha usado em uma linha do tempo diferente. O Prota confirma e diz que em 10 anos ele iria usar o poder do colar porque ele havia se arrependido. Ele também conta que o diretor era assassinado e o Deus Maligno destruiu o mundo. Ele sabia que era um futuro difícil de acreditar, sem evidências. O diretor consegue entender a situação tudinho, mas mesmo assim era difícil de acreditar, pois mesmo com o poder do espírito do tempo, voltar 10 anos exigia um arrependimento muito grande e forte, tá ligado? O diretor acaba reconhecendo a força do Setsuna e diz que ele tinha suportado um destino tão trágico sozinho até agora. De agora em diante, o diretor estava disposto a mostrar sua força. O Prota agradece muito a compreensão do diretor e agora o Setsuna podia enfrentar o Deus Maligno junto com o diretor. O Setsuna acreditava que desta forma eles poderiam ser capazes de salvar o mundo da destruição. Nisso, o diretor fala que iria ensinar um segundo tipo de magia para o Setsuna, para assim ele conseguir combater o Deus Maligno. Esse era um poder único que não pertencia a nenhum sistema existente. Essa magia era chamada de magia espiritual. Mas antes, o diretor sugere que eles trocassem para um lugar mais arejado, tá ligado? Nisso, eles vão para a árvore sagrada. Esse era o lugar onde o Prota costumava treinar bastante no passado. Mas antes, vamos entender o que é essa tal magia espiritual aí. Essa era uma magia que se fundia com o espírito usando mana como um catalisador e abrigava grande poder no corpo. Ele difere dos sistemas mágicos usuais nos quais as combinações se tornam o que era sua principal característica. O Prota fica impressionado só com a explicação do diretor, mas para ser mais fácil o entendimento do Setsuna, o diretor decide mostrar como funcionava essa magia. Nisso, o diretor ativa essa magia e seus olhos começam a brilhar.
Assim que o Setsuna vê os olhos do diretor, ele percebe que eram iguais a quando ele lutou contra o Léo. Em seguida, o diretor sugere que eles jogassem pedra, papel e tesoura. Vamos testar, né? O Prota fica, ué, como assim? Não era pra gente treinar? Ninguém quer jogar pedra, papel e tesoura aqui não, velho. Nisso, o diretor explica que ele não podia treinar com uma pessoa ferida. Então o diretor começa a jogar pedra, papel e tesoura. Na primeira rodada, o diretor ganha, né? Aí o Setsuna, beleza, tranquilo, né? Vamos mais uma vez, eu não vou ficar perdendo, né? Isso aí foi só cagada. E já que a primeira vitória foi do diretor, eles decidem ir mais uma vez. Eles foram de novo e bota de novo nisso. Lá ele. Mas o diretor ganhou todas as vezes. Era tão frustrante que o Setsuna começou a pensar, cacete, eu não consigo ganhar. É aí que o diretor explica que esse era um dos poderes do espírito do tempo, um olho pré-cognitivo, que podia ver alguns segundos no futuro. Existiam vários espíritos neste mundo. Se você se fundisse com o espírito do vento, você poderia voar facilmente. Já o do espírito da água te fazia passar por ataques físicos. O Setsuna fica entusiasmado com isso, porque tinha ultrapassado sua imaginação. O Setsuna acreditava que se ele conseguisse dominar a magia espiritual, ele poderia fazer melhor uso de magia de combate corpo a corpo. O diretor explica que essa magia precisava que você fizesse um contrato com o espírito, mas que tinha uma etapa preliminar antes disso. O Prata pergunta, como assim etapa preliminar? Bom, o Prata iria precisar se conectar com a natureza, se tornando um só. Nisso ele iria precisar esvaziar sua mente, pois os espíritos existiam em todo o mundo. Primeiro ele teria que sentir a presença deles. O Prata então se concentra nisso e fecha os olhos. Em sua mente ele pedia que os espíritos se emprestassem seu poder para que ele pudesse combater os deuses malignos. O diretor sente alguma coisa estranha. Em seguida, o Setsuna diz que não conseguia sentir nada. O diretor explica que isso poderia ser por conta de seu ressentimento em sua natureza. O Setsuna não entendeu legal o que o diretor queria dizer. Bom, ele explica novamente que o Prota precisava se tornar um com a natureza. Ele precisava alcançar um estado de paz interior. Em outras palavras, significa não pensar, mas sim sentir. Em seguida, o Setsuna fecha seus olhos e tenta se concentrar e não pensar demais. Mas ele não consegue evitar isso, pois ele sempre estava pensando em dar o seu melhor. Ele só conseguia pensar em ficar mais forte, o mais rápido possível, pois ele não queria se dar o luxo de perder novamente. Então o diretor percebe que o Prota estava ansioso, ele bate em seu ombro e manda ele não se apressar, pois ele tinha levado 3 anos para se tornar um com a natureza. Porém, o Prota precisava disso urgente, ele precisava dominar antes que o Deus Maligno aparecesse em 5 anos. Ele precisava aprender rapidamente, pois ele não sabia quando os apóstolos atacariam novamente. O diretor fica sem entender o que o Prata queria dizer com apóstolos. Bom, basicamente, esses tais apóstolos aí seriam pessoas que vinham do mesmo outro mundo que o Deus Maligno. Cada um deles possuía poderes especiais diferentes da magia. O Léo, que havia usado a desintegração mágica, era sem dúvidas um deles. Antes de retornar, o Prota só tinha lutado contra um deles. Ele tinha total vantagem com a magia de longo alcance, mas eles eram incrivelmente fortes. Os 12 poderes das trevas registrados na lenda da família Silverhawk provavelmente tinha algum outro escondido neste mundo como o Léo. O diretor entendia perfeitamente o Setsuna, mas manda ele não se apressar. Desordem das emoções podia ser um convite para a crise. O diretor lembra que o Prota poderia entender alguma coisa durante o seu treinamento conjunto na masmorra, e diz que o Lionel explicaria os detalhes mais tarde. Lá, o Setsuna iria encontrar uma chance de superar seus limites, mas a jornada com certeza não será nada fácil. Primeiro, o Prota iria precisar descansar seu corpo adequadamente, afinal, o Prota iria ter uma surpresa, e aqui fechamos o recap. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Caso queira apoiar o canal com qualquer quantia, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado. Caso não tenha, tá tudo bem. Seu like, comentário e inscrição já ajuda pra caramba. Se inscreva aí pra gente tá batendo a meta de 30k de inscritos. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.